Havendo o número regimental, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Adriano, primeiro secretário dessa casa, a gentileza de proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 33ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da 18ª legislatura da Câmara Municipal de São José, Santa Catarina. Presidente Orvino Coelho de Ávila, primeiro secretário Adriano de Brito. Aos 27 dias do mês de maio do ano de 2015, às 19 horas, na sede do Poder Legislativo, reuniram-se os vereadores municipais de São José, sob a presidência do vereador Orvino Coelho de Ávila, do PSD, tendo como primeiro secretário o vereador Adriano de Brito, do PR. Atendo-se ao livro de registro, foi constatado o código da instalação para a abertura da presente sessão. A seguir, o senhor presidente solicitou o primeiro secretário para realizar a leitura da ata da 32ª sessão ordinária. Ao término da leitura, a ata foi posta em votação e aprovada por unanimidade. Dando continuidade aos trabalhos, o primeiro secretário realizou a leitura das matérias da presente sessão. Ato contínuo, o senhor presidente solicitou ao vice-presidente que verificasse a existência de edis inscritos para o uso da palavra no expediente, sendo informado que os nomes vereador Neri, vereador Amauri, vereador Tão, vereador Wallace, vereador Sanderson, que na tribuna o vereador Neri, do PMDB, criticou a condução da política do Congresso Nacional, afirmando que o modelo atual não funciona. Disse que assistiu ao pronunciamento dos parlamentares federais, que defendia a manutenção do modelo atual e não concordou com suas posições. Termina seu discurso dizendo estar decepcionado no que viu. Franqueada a tribuna ao vereador Amauri, este registrou a insatisfação com o Partido Democrático do Brasil, o PMDB, e disse que oficialmente está formalizando sua desfiliação partidária. Afirmou que no pleito de 2016 não será mais candidato a vereador por São José e disse discordar do vereador Neri Amaral quando o assunto é a posição tomada no Congresso Nacional diante da votação da reforma política. Aproveitou a oportunidade para requerer ao senhor presidente que nas próximas sessões pautasse a tomada de conta dos ex-prefeitos Fernando Melquides Elisa e Djalma Vandenberg, referente ao exercício financeiro de 2008 e 2012. Respectivamente, em a parte, o vereador Neri disse que as contas do ex-prefeito Djalma já se encontram com parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, e o exercício de 2008 do ex-prefeito Fernando Melquides Elias pendente de reunião a ser realizada com a Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal. Na segunda-feira próxima, para uma análise mais apurada do parecer do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, TCE. Retornando a palavra ao orador, este fim seu discurso, falando sobre as irregularidades apuradas pelo TCE nas administrações Germano João Vieira, Gervásio Silva e Dário Elias Berg. A interdição da piscina do Centro de Atenção de Amparo à Terceira Idade, CAT, pela Vigilância Sanitária Local. A sua intenção em propor projeto de lei que venha alterar o Código Tributário Municipal no que tange a cobrança de 20% para com as áreas de preservação permanente, já que o dispositivo do novo plano diretor já as isenta. O uso da palavra, o vereador Telmo agradeceu à imprensa pela cobertura dos fatos que trouxe a público quando no exercício da tribuna. Disse que soube que os jornais distribuídos nos órgãos do Centro Administrativo da Prefeitura são logo recolhidos, e essa atitude não condiz com a democracia, pois há de se ter maturidade ao receber as críticas. Quanto à reforma política, criticou a forma como esta foi conduzida ao presidente da Câmara de Deputados, atendendo que era o momento de se chamar a sociedade para um grande debate sobre o tema. Citou a matéria do lixão, que se forma atrás do Colégio Forquilhão e que reflete com o município. Que está retrocedendo contra os assuntos da questão ambiental. Em a parte, o vereador Sanderson disse que não vê precedente no município ao que ocorre atrás do Colégio Forquilhão e que o poder público deve intervir de forma urgente. Retornando a palavra ao orador, este fez referência ao livro O Príncipe Esquecido, Exigências, Recursos de Definições da Fraternidade na Política, obra realizada pelo professor Dr. Antônio Maria Baggio, que trabalha o tema da fraternidade na política e observa sobre os novos viés. Conferida para a tribuna ao vereador TT, este declinou da fala. Na tribuna, o vereador Sanderson criticou o descarte irresponsável de lixo pelo cidadão e a necessidade do poder público em estabelecer locais específicos dos rejeitos, como os ecopontos. Em a parte, o vereador Wallace disse que o assunto é importante, sendo objeto de requerimento de sua autoria a ser
analisado futuramente pelo egrégio plenário. Retornando a palavra ao vereador Sanderson de Jesus, isso se lembrou da lei que criou o programa Destino Certo, e quando esteve à frente da Secretaria de Obras, deu uma dinâmica ao destino do lixo inservível. Em a parte do vereador Geraldo, faz referência à lei federal que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ressaltando que aquele que lucra com a comercialização de seu produto tem a responsabilidade social e ambiental a ele inerente. Retornando a palavra ao orador, este termina seu pronunciamento ressaltando que os rejeitos inservíveis devem ser objeto de recepção de destinação final pelo Poder Público. Esgotado o tempo do expediente, o senhor presidente deu início à ordem do dia, mas de imediato repassou a direção dos trabalhos ao vereador Neri, haja vista compromisso de representação dado pela Câmara Municipal em atividade externa. Ato contínuo, o senhor presidente Neri Oswaldo Amaral requereu o plenário ao primeiro secretário a leitura do requerimento 31/2015, de autoria do vereador TT. Fim da leitura da proposição, esta foi posta em discussão. Na tribuna, o autor disse que seu requerimento vem ao encontro da repercussão do tema e valores envolvidos. Fez comparação aos procedimentos licitatórios realizados em Florianópolis e Biguaçu com o mesmo objeto, sendo que o efetuado em São José é mais dispendioso. Termina seu pronunciamento dizendo que os valores são fora da realidade e pede o voto para todos os edis. Na tribuna, o vereador Amauri disse que já ter feito requerimento com o mesmo teor em agosto de 2014 e, no entanto, naquela oportunidade a prefeita tinha gasto menos. Ressaltou também que a empresa Urubac Serviços Ambientais Limitada, ME de 2012, foi declarada impedida de licitar. Em a parte, o vereador Wallace disse que os professores da rede municipal levaram seu conhecimento à desratização de um colégio, que a desratização de um colégio é questão de minutos, o que não condiz com os preços licitados. Em a parte, o vereador Sanderson de Jesus disse que, em seu entender, o requerimento é saliente acerca do plano de aplicação das iscas raticidas. Retornando a palavra ao orador, esse termina seu pronunciamento questionando a desproporcionalidade dos custos da compra realizada pela Prefeitura. Na tribuna, o vereador Clone Capistrano, do PMDB, disse que a matéria do requerimento já ecoa na mídia e o fracionamento do procedimento licitatório gera muitas suspeitas. Asseverou que os altos valores gastos para desratizar a cidade, bem como a unidade de ensino e saúde, comprometem a qualidade do serviço público oferecido à população. Termina seu pronunciamento dizendo que, se o requerimento não for respondido a contento, a Câmara Municipal deverá tomar medidas enérgicas e ele próprio irá propor a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, para esclarecer o que está acontecendo de verdade sobre o caso. Não havendo mais edis dispostos a discutir o requerimento, este foi posto em votação e aprovado por 11 votos favoráveis. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário a leitura da emenda número 001 do projeto de lei número 45/2015 da mesa diretora, a título de admissibilidade. Posto em votação a admissibilidade da emenda e não havendo edis dispostos a discuti-la, esta foi colocada em votação e aprovada por 10 votos favoráveis. Por derradeiro, o senhor presidente solicitou ao egrégio cenário a retirada do parecer conjunto das comissões de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Obras, Serviço Público e Defesa do Meio Ambiente ao projeto de lei número 004/2015, de autoria do vereador Neri Oswaldo Amaral, bem como parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Obras, Serviços Públicos e Defesa do Meio Ambiente, o projeto de lei número 10/2015, de autoria do vereador Orvino Coelho Ávila, visando inseri-los na pauta da sessão seguinte, colocada e retirada as proposições sobre deliberação do egrégio plenário. Aquele que foi aprovado em 9 votos favoráveis, não havendo mais matérias a deliberar, o senhor presidente recorreu ao segundo secretário para verificar a existência de edis inscritos para o uso da palavra em explicação pessoal, onde foi constatada a inscrição do vereador Sanderson de Jesus e Neri Oswaldo Amaral, franqueada a tribuna aos inscritos, esses respectivamente declinaram da fala. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou em nome de Deus a presente sessão, convocando os vereadores para a próxima a ser realizada no dia 1º de junho de 2015, em horário regimental. São José, 27 de maio de 2015, Orvino Coelho de Ávila, presidente, Neri Oswaldo Amaral, vice-presidente, Adriano de Brito, primeiro secretário, e Geraldo Schwenk, segundo secretário. Senhor presidente. Solicito ainda ao senhor primeiro secretário a gentileza de proceder à leitura das matérias constantes na pauta da sessão de hoje, bem como ao senhor vice-presidente que assuma os trabalhos. Por favor. Só tem que ter, depois tem uma correção a fazer.
Reunião ordinária do dia 1º de junho de 2015, segunda-feira, correspondências recebidas. Ofício número 137/2015, secretário de Serviço Público, presidente desta casa, convidando a todos para participarem da segunda rodada de eventos comunitários setorial, processo de elaboração do plano diretor participativo de São José, PDP-SJ, conforme cronograma em anexo. Mensagem 08/2015 da diretoria financeira da presidente desta casa, encaminhando o balancete mensal de 2015, de abril de 2015, para que seja apresentado no plenário nos termos do artigo 23, inciso 3º, a linha D do Regimento Interno. Ofício 016 de 2015, ao presidente do presidente da autarquia São José Previdências, ao presidente desta casa, encaminhando cópia dos balancetes da autarquia dos meses de janeiro a fevereiro, referente ao exercício 2015. Ofício número 18 de 2015, ao presidente da autarquia São José Previdência, ao presidente desta casa, encaminhando cópia do balancete da autarquia dos meses de janeiro a fevereiro, referente ao exercício 2015. Memorando número 14/2015, do vereador Francisco Bento da Silva da Costa Silvi, ao presidente desta casa, solicitando licença para tratar de interesse particular pelo prazo de 30 dias. Matéria do Legislativo, projeto de lei ordinária número 54/2015, de autoria do vereador Cloni Capistrano de Lima, que denomina de Rua dos Pirilampos, via pública no loteamento residencial Portal da Colina, no bairro Forquilha, em São José. Projeto de lei ordinário número 55, de autoria do vereador Sanderson Messias Jesus, que dispõe sobre a reserva de 30% de vagas de creche da rede municipal de ensino e da outras providências. Projeto de lei complementar número 6 de 2015, de autoria do vereador Amaury Valdemar da Silva, que acrescenta o parágrafo único na tabela 2 do artigo 233 da lei complementar número 21, de 26 de dezembro de 2005. Requerimentos. Número 36 de 2015, do vereador Amaury Valdemar da Silva, com fundamento no artigo 156, combinando com o artigo 234 do Regimento Interno da Câmara, requer a Vossa Excelência o envio do expediente à Prefeita Municipal de Helena Dal Ponte, solicitando a relação dos servidores públicos que estão usufruindo da cooperação técnico-administrativa, conforme publicado no Diário Oficial, edição 1747, página 342, de 21 de maio de 2015. Nesta relação deve constar o nome, cargo, atividade desenvolvida, função e atribuição, formação técnica ou superior, setor, departamento da Secretaria Municipal, acrescido do local e endereço do trabalho. Requerimento número 37 de 2015, do vereador Amaury, com fundamento no artigo 156, combinando com o artigo 234 do Regimento Interno desta Casa, requer a Vossa Excelência o envio do expediente à Prefeita Municipal de Helena Dal Ponte, para que encaminhe nesta Casa Legislativa cópia de todas as atas das reuniões dos Conselhos Municipal de Transporte CMT no ano 2014 e 2015, respectivamente. Requerimento número 38 de 2015, do vereador Wallace, com fundamento no artigo 156 do Regimento Interno da Câmara Municipal, que requer a Vossa Excelência o envio do expediente à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que encaminhe esta Casa Legislativa cópia na íntegra do processo administrativo 432/2014, que deu origem ao processo licitatório PR número 181/2014, bem como a ata número 39 de 2015, no qual a empresa Eurobac Serviços Ambientais Limitada ME e a empresa ASA Prestadora de Serviços Limitada ME são as fornecedoras e cujo objeto é o registro de preços para a contratação de empresas para eventual prestação de serviços de limpeza de fossas, caixas de gordura, caixa d'água e cisternas, descopinização, desratização e desintetização para atender a rede municipal de ensino de São José, além da documentação comprobatória referente ao processo administrativo e plano de ação. Solicita também cópia dos cronogramas de prestação de serviço, a cada quanto tempo e em quais unidades de serviço serão efetuados e ou refeitos, quantas equipes o farão, número de profissionais envolvidos, qualificação técnica dos mesmos, comprovação da prestação de serviço em cada unidade, o que já foi feito, com a devida comprovação do acompanhamento do fiscal do contrato, bem como comprovante do pagamento realizado com as respectivas notas fiscais. Requerimento número 39 de 2015, do vereador Wallace, com fundamento no artigo 156 do Regimento Interno da Câmara Municipal, que requer a Vossa Excelência o envio do expediente à Excelentíssima Prefeita Municipal, para que encaminhe esta Casa Legislativa cópia do processo administrativo 227 de 2014, que deu origem ao processo licitatório PR 077 de 2014, bem como o contrato número 068 de 2015, firmado com a empresa Eurobac Serviços Ambientais Limitada ME, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em serviço de desinsetização e limpeza das caixas d'água, de cisternas para atender a rede de atenção básica e atenção especializada SAMU, DST, AIDS, Visa, VIEP
e demais unidades vinculadas na Secretaria de Saúde do município de São José. Além da documentação comprobatória referente ao processo administrativo do plano de ação, solicita-se também cópia do cronograma de prestação de serviço, a cada quanto tempo e em quais unidades de serviço serão feitos e ou refeitos, quantas equipes o farão, o número de profissionais envolvidos, qualificação técnica dos mesmos, comprovando a prestação de serviço em cada unidade, o que já foi feito, e com a devida comprovação do acompanhamento do fiscal de contrato, bem como comprovação dos pagamentos realizados com a respectiva nota fiscal. Indicação do vereador Telmo ao secretário da Infraestrutura sobre a necessidade de realização de limpeza do tapa-buraco na rua Josué de Bernardi, próximo ao viaduto de Campinas. O mesmo serviço, o mesmo secretário, na Avenida Elcioni Souza Filho, em frente à Prefeitura, na Praia Comprida. Ainda na rua João Gomes Miché, em frente ao número 346, no bairro Praia Comprida. Na Avenida Elcioni de Souza Filho, em frente a Cassol, no bairro Cobrasol. Na rua Caetano Alves Leite, em frente ao número 26, no bairro Floresta. Na rua Gerôncio Tives e rua Santo Antônio em Barreiros. A secretária de Segurança, Defesa Social e Trânsito, sobre a necessidade de realizar uma visita à Rua do Silício Luz, próximo ao Centro de Educação Municipal São Luís, no bairro São Luís, para verificar a presença de um veículo abandonado no local, visando providenciar a retirada do mesmo. Indicações do vereador Orvino ao secretário do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do município de São José, solicitando que seja providenciada a fiscalização e, se possível, a punição de pessoas que sejam elas físicas ou jurídicas, de que estiver jogando lixo nas áreas verdes da Rua Léo Augusto da Silva e na Serraria. Ao secretário da Infraestrutura do município, solicitando que seja providenciada a limpeza da área verde na Rua Léo Augusto da Silva, Serraria. O secretário de Projetos Especiais, solicitando que seja providenciada a extensão da Rua Léo Augusto da Silva até a Avenida das Torres. Ao secretário de Infraestrutura, para que providencie a reforma das lajotas na Rua Nelson Miguel da Silva, na Serraria. Ao secretário de Segurança, que seja providenciada a colocação de placa de trânsito na Rua Jair Marques da Silva, loteamento Jardim Florinápolis, alertando os motoristas de que a mencionada rua é sem saída. Secretário de Defesa e Segurança, solicitando que seja providenciada a colocação de placa de trânsito na Rua René Novaes Marcondes, Florinápolis, alertando os motoristas da mencionada rua é sem saída. Ao secretário de Infraestrutura, solicitando que seja providenciada a drenagem e desobstrução da rede pluvial da Rua Governador Aderbal Ramos da Silva, no Distrito Industrial. Ao mesmo secretário, para que seja feito reparo na Rua Joaquim Luiz, em frente ao 512, no bairro Forquilinha. Indicação do vereador Adriano de Brito. A secretária de Segurança, Defesa Social e Trânsito, solicitando abrigo de passageiros de ônibus na Rua Zenaide Santos de Souza, em frente ao número 836 e 409, no loteamento Dona Zenaide, em Forquilinha. Ao secretário de Infraestrutura, solicitando que mande limpar a vala na Rua Zenaide Santos de Souza, em frente ao número 560, no loteamento Dona Zenaide, Forquilinha. Ao secretário de Infraestrutura, solicitando que tape o buraco nas seguintes ruas: na Rua Lajotada, em frente ao 432, no loteamento Dona Zenaide, Forquilinhas. Na Rua Bispo de Castro, em frente à casa 2115, no bairro Real Parque. Na Rua Santa Bárbara, em frente à casa 1001, no bairro Florinápolis. Nas ruas Rodolfo Pedro Gomes, em frente a 825, Rua Cláudio Honor Regis, em frente a 647, 625, na Rua Pedro Paulo de Abreu, em frente ao número 44, todas no bairro Forquilinha. Ao secretário de Infraestrutura, também que tape o buraco no asfalto das ruas Quiliano Rames, em frente ao número 108, Forquilinhas, Rua Francisco Inácio Silva, em frente ao 961, em Forquilinhas. Indicação do vereador Geraldo, ao secretário de Infraestrutura, que realize tapa-buraco nas ruas Rua Maria Helena Kretzer, especificamente ao lado do número 615, na Praia Comprida, Rua Gaspar Neves, na Praia Comprida, e Rua Adélio Longo, no bairro Fazenda Santo Antônio. Que realize ainda reparo na Boca de Lobo da Rua Salvador Silva Porto, no bairro em São José. Que realize reparo nas lajotas soltas da Rua Manuel Sebastião Souza, em Forquilinhas. Indicações do vereador Sanderson, a secretária de Segurança, solicitando a instalação de lombada na Rua Belo Horizonte, no bairro Serraria. Ao secretário de Infraestrutura, solicitando pavimentação na Rua Otto Júlio Malina, no bairro Ipiranga. Reparo nos calçamentos das ruas Ana Elias Kretzer, no bairro Ipiranga. Valmor Espíndola, também no bairro Ipiranga. João Sandim, no bairro Ipiranga. Servidão Geraldina, também no bairro Ipiranga. Ao secretário de Infraestrutura, solicitando reparo na pavimentação da rua também Ambrósio da Silva, no bairro Ipiranga. Indicações do vereador Wallace.
Ao secretário da Infraestrutura, reivindicando providências quando a necessidade de realizar reparo nos buracos na rua Vila Real, no loteamento Lisboa, recapeamento asfáltico na rua Quiliano Rames, por toda a sua extensão no bairro Hipotecas, recapeamento asfáltico ainda na rua Antônio Jovita Duarte, no bairro Forquilhas, indicação da vereadora Sandra, a secretária de Infraestrutura solicitando reparos na rua Juscelino Kubitschek, neste município, com as seguintes intervenções: serviço de tapa-buraco, limpeza da rua e retirada de entulhos, desentupimento e limpeza de bueiros, nivelamento de rua. É comum o acúmulo de água no final da via. Ao secretário de Infraestrutura, solicitando instalação de lixeira comunitária no final da rua Belo Horizonte, em Serraria. A secretária de Segurança, que providencia a instalação de lombadas na rua Princesa Isabel, em Forquilinha. Ao secretário de Infraestrutura, para retirar o entulho, principalmente em frente ao número 300, na rua Antônio Rafael, em Forquilinhas. Ao secretário de Infraestrutura, solicitando a limpeza de bueiro e nivelamento da rua João Fernanda da Silva, no Roçado. Ao secretário de Infraestrutura, com máxima urgência, solicita a limpeza das obstruções das bocas de lobos com todo o loteamento Morar Bem. Ao secretário de Serviços Públicos, para que, em parceria com os demais órgãos competentes, estude a possibilidade de aumentar a segurança e intervenção do poder público do cemitério de São José, nesse município. Ao secretário de Infraestrutura, para que realize serviço de tapa-buraco na rua José Martins Zimmermann, Sertão do Maruim, neste município. Ao secretário de Infraestrutura, na rua operação tapa-buraco nas ruas Aldice Antônio Ramos, no Sertão do Maruim, Egilberto Queires, na Colônia Santana, Ayrton Senna, na Forquilinha, reperfilamento de lajota na rua Cecília Miranda, na Colônia Santana, reperfilamento ainda na rua Lauro Manuel, na Colônia Santana, na rua Vidal Ramos de Andrade, na Forquilinha, e na rua Frederico Afonso, no Centro Histórico. Ao secretário de Projetos Especiais, que providencia manutenção e iluminação pública na rua Lauro Manuel de Souza, desde o Ponte até o Mercado Cobres, na Colônia Santana. Matéria da ordem do dia, em discussão única, requerimento número 33/2015, vereadora Maurui, com fluxo no artigo 156 do regimento interno desta Casa, que requer a Vossa Excelência o envio do expediente à Prefeita Municipal Adeliane Dal Ponte, solicitando cópia de todos os processos administrativos celebrados entre o município e a empresa Escrimarte Limitada nos anos 2012, 2013, 2014, 2015, incluindo relatório comprovando pagamento efetuado mês-anos, relação das impressoras e etiquetadoras, relatório de impressões mensais em cores preto e branco e etiquetas utilizadas, valor pago por unidade de cópia em cores e preto e branco, quantitativo de etiquetas utilizadas, equipamento materiais, além de notas fiscais, extratos bancários, depósito da conta corrente, contratos, empenhos, ordem de serviço e medições. Requerimento 35/2015 do vereador TT, com fundamento no artigo 156 do regimento da Casa, requer a Vossa Excelência o envio de experiência ao excelentíssimo senhor superintendente da Fundação Municipal do Meio Ambiente, Moacir da Silva, pois em virtude da indicação número 575/2015 de 11 de 5/2015, subscrita por este vereador, bem como matéria vinculada no jornal televisivo no dia 21 de maio de 2015, tratando a respeito do lixão formado no bairro Forquilinha, solicitando que remeta a esta Casa as seguintes informações do documento. 1. Quais são as medidas efetivamente tomadas para coibir o despejo irregular de lixo e entulho no local? 2. Cópia de todos os autos de infração ambiental emitidos desde janeiro de 2013 e empresas que foram flagradas realizando descarte irregular do terreno. 3. Cópia do relatório diário da Guarda Ambiental em diligência do referido local. 3. Segundo informações, o terreno é de propriedade particular, portanto, quais foram as medidas adotadas para autuar o proprietário, comprovando que a respectiva documentação. 4. Que remeta a cópia do cadastro das famílias que sobrevivem dos serviços de reciclagem do material despejado do referido local. A admissibilidade da emenda número 1 ao projeto de lei número 48/2015, de autoria do vereador Orvino Coelho de Ávila, que modifica a redação da emenda do caput do artigo 2º do projeto de lei número 48/2015. Parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a Comissão de Obras, Serviços Públicos e Defesa do Meio Ambiente, do projeto de lei 04/2015, do vereador Nerio João do Amaral, que domina de Douglas Adams, a via pública no município. Projeto parecer da Comissão de Justiça e Comissão de Obras e Defesa do Consumidor. Ao projeto de lei 010/2015, do vereador Orvino Coelho de Ávila, que denomina de Otávio Schmidt, via pública no loteamento Nova São José 2, bairro Setor do Maruim, no município de São José. Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra o vereador Adriano de Brito. Gostaria que fosse também colocado para leitura e deliberação requerimento de minha autoria de número 023/2015, que já foi protocolado no dia 29 de abril de 2015 e posterior a este requerimento, outros tantos foram protocolados, já haverá votação e esse está estagnado lá no Legislativo. Peço para que seja lido e colocado em deliberação. Nosso secretário realmente é um secretário competente. Senhores vereadores, coloquem em deliberação. Antes eu convido o vereador Batiste que tome assento.
Ao senhor ele já foi empossado, senhor vereador? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Obrigado. Senhores vereadores, coloco em deliberação e discussão a ata. Com a palavra o vereador Adriano. Só uma correção, senhor presidente. Pois não. Por favor. Quando é citado o nome a sigla CAT, Centro de Atenção à Terceira Idade, foi citado Centro de Amparo à Terceira Idade. Atenção, só uma correção. Peço que o nosso secretário proceda à correção. Não havendo mais vereador que queira discutir, em deliberação. Senhores vereadores concordam com a ata, permaneçam como estão. A ata está aprovada por unanimidade dos senhores vereadores presentes. Na ordem. Coloque em deliberação para colocar para leitura o requerimento do vereador Adriano Brito. Senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Peço ao vereador que faça a leitura do requerimento. Por gentileza, proceda a leitura novamente. Requerimento número 023/2015, o vereador signatário vem com fulcro no artigo 156 do Regimento Interno, através do presente, requerer a Vossa Excelência que seja realizada uma sessão comemorativa no dia 16 de junho do corrente ano, às 19 horas, no plenário desta Casa, em homenagem aos 20 anos da Federação Triatlon de Santa Catarina, FETRISC. Justificativa: a presente sessão será uma homenagem à federação que tornou a modalidade de triatlon conhecida no Estado, introduziu as modalidades dos Jogos Abertos de Santa Catarina e sediou várias etapas de campeonatos brasileiros. A FETRISC, nesses 20 anos, tem promovido eventos com oportunidade de participação de todos os e contribuindo para a formação de atletas e cidadãos através dos valores do esporte. Termos em que pede deferimento, sala das sessões, em 29 de abril de 2015, Adriano de Brito, vereador do PR. Senhor presidente. Senhores vereadores, eu coloco em deliberação para que seja colocado na pauta de hoje, para a deliberação, o vereador do requerimento do vereador Adriano de Brito. Senhores vereadores concordam, permanecem como estão. Está aprovado por unanimidade, senhores vereadores. Passamos para o expediente. Consulto ao nosso segundo secretário se há vereadores inscritos. Presidente, vereador Amauri dos Projetos, né, do PMDB ainda. Na tribuna, pelo tempo regimental, o vereador Amauri Valdemar da Silva, conhecido politicamente como Amauri dos Projetos. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadora, vereadores, público presente. Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo aqui, mas o vereador Geraldo, na verdade, foi o político que me lançou como candidato a vereador pelo PDT, na época. Então, pensa que foi a minha irmã, Marli Massal, né, do PP e tal, mas não, foi um convite do doutor Geraldo pelo PDT, onde eu fui candidato a vereador, na época com o vereador Gilson Junques, Olho Roxo, Macarrão, o Odílio, fiscal, e a gente fez 2 vereadores, né? Cecitíveis, a gente fez 2 vereadores, o Gilson Junques e o Olho Roxo, né? Ivan Duarte. Mas, aproveitando, por isso que ele pode brincar comigo com o partido, não tem problema. Fique tranquilo, porque foi ele que me lançou como candidato a vereador. A prefeitura lançou uma consulta pública sobre o transporte coletivo. Acho engraçado a prefeitura. Ela veio de aproveitar a oportunidade na hora que ela aumentou a tarifa dos ônibus, do nosso transporte intermunicipal, e aí sim fazer uma consulta pública e verificar qual era a necessidade da população. Não, elas fazem depois, né? Depois de ter dado o aumento da tarifa, e agora faz a consulta pública, até para poder, não gosto que eu fale a palavra convalidar, para poder encaminhar, assim, de uma forma, através de reuniões públicas, através de consulta pública, a licitação definitiva para o transporte coletivo. Espero que isso sirva de embasamento, porque o que a prefeitura colocou de melhoria no transporte coletivo com aumento da tarifa não aconteceu nada. Pelo contrário ainda. A prefeitura agora sim oficializou de uma vez por todas o ônibus VIP. VIP,
que aí sim que esse ônibus com melhor capacidade, com melhor conforto, está fazendo muito mais linhas do que as normais, vereador Batista. E olha, se for verificar, fez até uma manobra nos horários, onde o horário de pico, que seria o horário que as pessoas mais precisam, passa primeiro o VIP, para depois passar o ônibus normal. Olha só. Então a prefeitura ela consegue criar circunstâncias para sempre favorecer as empresas aqui em São José. É um absurdo isso, cara. Ver sem entendimento da população, não, é o contrário das empresas. Mas assim, como eu não estou engolindo bem essa história desse ônibus VIP aí, que a passagem é bem mais cara, e com melhores horários e melhor capacidade de atendimento, eu tive lendo a lei do transporte público aqui em São José. Olha, mas essa lei até não sei como é que passou pela Câmara naquela época, porque, na verdade, é uma lei que cria mais direitos das empresas de transporte coletivo do que direitos ou deveres. Devia ter criado mais deveres, né? Mas cria mais direitos para as empresas de transporte coletivo e muito menos para atender a população. E só que eu não estou conformado com isso, porque ela é permitido, sim, criar em estado precário, né? Criar esse tipo de ônibus diferente, com um horário diferente, com passagem diferente, com mais alta que não tem controle nenhum. A empresa pode colocar qualquer valor nessa passagem de ônibus. Mas eu não estou conformado com isso ainda, entendeu, Batista? É uma coisa que tu não engole direito isso, e eu estou procurando algo para quebrar isso, né? Porque denunciar o Ministério Público não adianta que eles vão na lei e vão dizer que não, é previsto e a prefeita, por decreto, ela pode criar esse transporte diferente. Mas como eu não estou conformado com isso, eu vou fazer um pedido, um requerimento, espero que os vereadores assinem. Não é que eu queira procurar um furo, mas a gente tem que, vereador, a gente é pago para isso, para fiscalizar e controlar. Eu tenho que ir atrás de alguma coisa, eu estou inconformado. E eu já fiz o requerimento, já assinei, vou protocolar agora, não sei se minha assessora já protocolou. Eu vou solicitar as atas das reuniões do Conselho Municipal de Transporte. Porque há uma brecha ali na lei que esses conselhos têm que estar se reunindo e tem que estar pré-autorizando para acontecer esse tipo de mudança, esse tipo de autorização. E como a gente parece que, conversando com as pessoas, parece que esse conselho não tem se reunido muitas vezes, ou até nenhuma vez, eu vou fazer esse requerimento e vou pedir, porque criar algo de bom para as pessoas, não, para a população não se cria, para o nosso usuário de transporte coletivo. Eu queria que esse ônibus, Batista, fosse desse do ônibus VIP, se ele fosse o ônibus normal nosso aqui. Isso que a gente queria. Por isso que a gente criou aquela lei, que passasse pela Câmara os aumentos de tarifa de transporte coletivo, para que a gente pudesse decidir discutir aqui nessa casa e também decidir o aumento, e assim trazer as demandas que a população passa para a gente. Que tiraram esse nosso direito, né? Voltou para ser exclusivo da prefeita. Então eu não estou conformado com essa situação e faço esse requerimento, vereador, já antecipo que provavelmente essa semana que vem, na próxima semana, entre esse requerimento, e eu peço o voto favorável antecipadamente para que a gente descubra se esse conselho aprovou esse tipo de situação precária de ônibus VIP em São José. Indo na demanda de mobilidade urbana. O vereador Geraldo, minha parte eu concedo, com certeza. Obrigado pela parte, vereadora Mauri. Essa questão do transporte é seríssima, concordo. Tá? Na semana anterior, esteve no meu gabinete o pessoal do Sintraturb, o Dionísio e o Antônio, e a gente também está trabalhando com alguma consultoria para ver se a gente pode encaminhar. Esses conselhos, inclusive, tanto aqui em Florianópolis, tal, eles colocam que o empresário, coisa e tal, prefeitura, eles acabam aprovando que é do interesse do empresário. Mas tem vários dados que é o seguinte: quais o número de linhas, qual é o número de transportado dia, quais são as sazonalidades, qual é o custo por dia, por quilômetro. Então, eles sugeriram várias coisas para a gente colocar. Eu acho que, além do requerimento, a gente tem que, de fato, debater para valer essa questão do transporte público, que, na minha visão, é o que pode solucionar, minimizar a questão de congestionamento, de espaço urbano, e não colocar que a culpa da passagem é o cobrador. Né? Então, eu vou colocar isso, que nós estamos, junto com o pessoal de Sintraturb, podemos escutar as empresas, mas que nós estamos formulando, na verdade, o pessoal da assessoria está trabalhando, agora que nós temos alguns temas que a gente está estudando,
E a nossa prioridade é transporte coletivo no nosso gabinete, mas tem muito mais dados. Falam no número de 209 mil transportes mês de São José. A gente não é por mês, é por turno. E aí que eles vão fazer o preço, planilha e tudo mais. Então, mas quem é que tem esse dado? E quanto mais tempo que nós vamos ficar dependendo só da política em Florianópolis ou do DETER? Obrigado pela parte, mas é um assunto que tem que ser profundamente discutido e reencaminhado na nossa cidade. Na mesma linha, falando sobre unidade urbana, agora sobre o serviço de táxi, CM Transporte Coletivo e Serviço de Táxi. Dia 8 de maio de 2015, o Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários de Florianópolis ganhou um parecer favorável, na qual não seria necessário mais licitação para essa concessão de táxi, na qual poderia continuar com uma autorização. Olha só, essa decisão saiu dia 5 de maio. 8 de maio. Eu encaminhei isso para a Prefeita Municipal e também para a Secretária de Trânsito, Secretária de Segurança e Trânsito de São José, André. A gente não tem resposta nenhuma, porque há necessidade de São José hoje que aumente o número de táxis disponível da população. Tem vários pontos que estão tendo necessidade. Isso já é uma discussão que a própria associação aqui em São José, vereador Cloni, já colocou isso publicamente para a Prefeita Municipal e também para a Secretaria de Segurança. Em uma dessas situações eu participei desse pedido, que há necessidade de aumento. E a gente não consegue ter um encaminhamento da Secretaria de Segurança favorável para isso. É impressionante. Não consigo nem melhoria dos próprios pontos de táxi em São José. Olha que eu apresentei um estudo que eu fiz próprio punho, retirando 2 pontos de táxi que estão na rua hoje, estão ocupando rua, né, e colocar numa área pública, na qual um recuo normal de calçada seria suficiente para colocar. A secretária disse que custaria muito caro, R$120 mil para fazer. É muito caro para o cofre público da prefeitura tirar 2 pontos de táxi que atrapalham o trânsito nas ruas e fosse para uma área pública, que é um triângulo próximo do ginásio de Campinas, triângulozinho ali. E isso com um projeto sem tirar uma árvore dali, né? Sem arrancar uma árvore, sem tirar uma parte do jardim. Seria apenas uma relocação da própria calçada ao redor. Não consegui parecer favorável da secretária, isso já faz 1 ano e pouco já. E nem nesse caso. Então, é interessante que a gente tenha as informações, procure as informações, consegue participar do processo político da administração da cidade e não tem apoio nenhum, nenhuma resposta, nenhuma contrapartida. Eu estou fazendo a minha parte, né, como vereador, encaminhando. A secretária de Segurança também, então, na qual só o vereador Cloni participou no final, a secretária fez uma reunião pública na prefeitura, na sede da prefeitura municipal, com relação às mudanças de trânsito da Praia Comprida. Olha que ela não levou em discussão nem aquela nossa proposta que a gente tinha feito, eu, o vereador Adriano, né, de ligação da Sebastião Lense com a Gentil Sandin, ligando com a marginal da BR-101, passando no lado da empresa Emílio Carr e sobre o terreno do Ministério da Agricultura. Nem isso foi colocado em consideração. E, em contrapartida, vai desapropriar algumas áreas de terra na Luiz Fagundes. Mas vocês não vão acreditar, eu vou trazer isso para mostrar para vocês. A prefeitura está querendo prejudicar os comerciantes locais em detrimento de uma área que já existe na região e não quer ser aproveitada. Olha só o que a prefeitura está fazendo. Eu trago na próxima sessão. Como não há mais vereadores inscritos para o expediente, passamos para a ordem do dia. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do requerimento do 036, de autoria do vereador Amaury Valdemar da Silva. Requerimento número 033 de 2015. Cumprimentando cordialmente, venho por meio deste, com fundamento no artigo 156, combinando com o artigo 234 do Regimento Interno da Câmara Municipal, requerer a Vossa Excelência o envio de expediente à Prefeita Municipal Adeliana Dal Ponte, solicitando cópia de todos os processos administrativos celebrados entre o município e a empresa Escrimate Limitada nos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015, incluindo relatório, comprovando o pagamento efetuado nos mês-anos, relação de impressoras e etiquetadoras, relatório de impressões mensais em cores, preto e branco e etiquetas utilizadas, valor pago por unidade de cópia em cores e preto e branco,
quantitativo de etiquetas utilizadas, equipamentos, materiais, além de notas fiscais, extratos bancários e depósito em conta corrente, contratos, empenhos, ordem de serviço e medições. Justificativa. Excelência, requerer cópia deste contrato e demais documentos, se faz necessário, por conta das notícias exibidas nos meios de comunicação sobre operação policial desencadeada pelo GAECO em Ministério Público Estadual intitulada Falsa Impressão, envolvendo a mencionada empresa que hoje presta serviço ao município. Desse modo, cabe a nós, vereadores, exercer a devida fiscalização no sentido de resguardar o erário público. Sala das Sessões, em 25 de maio de 2015, Amaury Valdemar da Silva, vereador do PMDB. Senhor presidente. Em discussão, não haver que querer discutir? Não é mais. A senhora para estar no seu lugar. Mas, então vamos lá. Em discussão, com a palavra o autor, pelo tempo regimental. Ô, presidente, por favor. Eu estava conversando com o doutor Geraldo. Estava no meu lugar de trabalho, aqui dentro é todo lugar. Posso ser sentado ali, posso ser em qualquer lugar. O grupo de investigação da Polícia Civil e Militar, GAECO, investigou alguns dias atrás vários municípios com relação a contratos com a empresa Escrimate. Foi matéria dos jornais. Vou puxar um pouco para a nossa sardinha, vou mostrar os jornais locais. Né? Os outros que recebem muito investimento da prefeitura, não vou fazer propaganda não. Mas o Jornal Expresso falou sobre o assunto, e o Jornal Correio também. A Polícia Civil Militar esteve junto com o Ministério Público, esteve aqui nessa Casa Legislativa, já falei sobre esse assunto, onde foi em todos os gabinetes e acabou tirando fotos e marcando as impressoras que a gente tem na nossa casa. Impressoras que tiram cópias e impressões. Por quê? Porque está sendo investigada essa empresa, contratos superfaturados, essa é a matéria do Ministério Público, em vários municípios da região da Grande Florianópolis. Mas, especificamente, pegou a Câmara de Vereadores, aqui, né, e a Prefeitura Municipal de São José também, não só com contrato de locação, mas com um contrato também de compra de equipamentos, onde o Ministério Público fala que esses equipamentos não são de qualidade, tem todo um relatório. A investigação continua ainda, praticamente agora mais em segredo de justiça, né? Mas acho que o vereador acho que não pode ficar alheio a isso, né? Eu já solicitei da própria Câmara, a presidência já me encaminhou. A única diferença é que eu fiz como requerimento, mas o presidente achou melhor entregar direto no meu gabinete. Disse que não havia necessidade de colocar em votação aqui na Câmara, mas já me entregou, o presidente já me entregou os contratos da Câmara de Vereadores com a Escrimate. E a sequência é a Prefeitura, a gente pode ficar ali também. Aconteceu também na Prefeitura. E aconteceu aqui na nossa cidade, aconteceu aqui debaixo do nosso nariz, né? Do nosso telhado. Então, vereadores, eu estou solicitando cópia desses contratos, sim. Né? Até para a gente estar acompanhando isso e até para a gente entender o processo. Né? Alguns justificam que o processo está tudo ok, outros falam que a prefeitura, que a empresa apenas utilizou de alguns servidores, né? Mas os servidores que foram presos e prestaram depoimento foram até exonerados para a própria prefeitura, né? Porque eram servidores aqui da Câmara, depois passou para a prefeitura de São José e foram exonerados. Então, a prefeitura não condenou o cara de imediato, mas previamente há algo de errado. Então, a Câmara não pode ficar alheia a essa situação e ela tem que acompanhar. Não estou colocando aqui, presidente, a intenção que o Amaury tem de criar uma CPI, como o próprio vereador Clorinho falou na sessão passada com relação a outra situação. Mas o primeiro passo é isso, primeiro pedir informações, ter a documentação, a gente poder dar uma lida, ou acompanhar com a nossa assessoria técnica mais apropriada para fazer essa leitura desses contratos, e a gente ter esse subsídio, porque se a coisa apertar e precisar, a Câmara tomou uma posição. Ela não pode, a Câmara de Vereadores, ficar como se nada aconteceu na cidade.
não aconteceu nada, passou aqui, pergunta, não. Acho que a gente tem que mostrar que a gente está atento, sim, ao que está acontecendo na cidade. Que seja errado, sim, que seja de bom também tem que ser dito, né? Mas ultimamente muita coisa de bom tem acontecido. Mas principalmente a situação, a polícia vir, então, a prefeitura de São José, vir na Câmara de Vereadores, né? Fotografar, entrar nos gabinetes, a gente tem que procurar, pelo menos, acompanhar um processo, né? E a gente, acho que é o nosso dever e obrigação de fazê-lo, né? Então, eu estou fazendo minha obrigação, espero que os vereadores concordem em votar favorável ao requerimento e que a prefeitura possa encaminhar toda essa documentação de contratos feitos tanto de locação como de compra de material com as climáticas. Isso é mais ou menos o relatório, e na qual, para não dizer que é só sobre essa administração, nós estamos pedindo até 2012, que já seria o ano da administração passada, se caso a prefeitura teve algum contrato, até para a gente poder fazer um comparativo, né? Eu aprendi muito isso com o vereador Antônio Luiz Batista, né? Na relatoria da CPI do lixo, né? Na qual o Batista foi presidente, eu fui o relator, né? O vice-versa, mas foi isso, e eu aprendi muito com o vereador Batista isso, que a gente tem que procurar informações, buscar documentos e fazer as leituras. Essa é a nossa obrigação. Por isso eu peço o voto favorável dos vereadores para esse requerimento. É isso, presidente. Continua em discussão. Não havendo mais que queira discutir, em votação. Senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. O requerimento está aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes. Requerimento 035, de autoria do vereador Wallace Alvani de Souza. Peço ao senhor secretário que faça a leitura. Requerimento número 035 de 2015. Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste, com fundamento no artigo 156 do Regimento Interno da Câmara Municipal, requerer a Vossa Excelência o envio de expediente ao excelentíssimo senhor Superintendente da Fundação Municipal do Meio Ambiente, Moacir da Silva, pois em virtude da indicação número 575 de 2015, de 11 de maio de 2015, subscrita por esse vereador, bem como matéria vinculada no Jornal Televisivo do dia 21 de maio de 2015, tratando a respeito de um lixão formado no bairro Forquilinha, solicitamos que remeta a esta casa as seguintes informações e documentos. 1. Quais são as medidas efetivamente tomadas para coibir o despejo irregular de lixo e entulho no local? 2. Cópia de todos os atos de infração ambiental emitidos desde janeiro de 2013 às empresas que foram flagradas realizando o descarte irregular no terreno. 3. Cópia do relatório diário da Guarda Ambiental em diligência no referido local. 4. Segundo informações, o terreno é de propriedade particular, portanto, quais foram as medidas adotadas para autuar os proprietários, comprovando com a respectiva documentação. 5. Que remeta cópia do cadastro das famílias que sobrevivem do serviço de reciclagem no material despejado no referido local. Justificativa. Como dito, o referido problema já foi tema de indicação realizada por este vereador, bem como de matéria televisiva, pois incomoda e vem trazendo prejuízos e principalmente problemas de saúde para a população que vive perto do local. Com base nisto, viu-se a necessidade do presente requerimento para que possamos saber o que está sendo realizado efetivamente pelo Poder Executivo Municipal para a solução do problema. Sala das Sessões, em 25 de maio de 2015. O Wallace Alvani de Souza, vereador do PDT. Senhor presidente. Em discussão, o requerimento. Na tribuna, o autor do requerimento, o vereador Wallace. Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, munícipes que nos assistem aqui em plenário. Um abraço especial ao vice-prefeito da cidade, José Natal Pereira, que acompanha os trabalhos, sempre acompanhando os trabalhos aqui nessa casa. Bem, o requerimento como lido pelo vereador Adriano, já diz em si tudo que a gente está pedindo. Algumas informações, as medidas efetivas estão sendo tomadas no local, todos são conhecedores da situação. Eu tive no local, fiz uma indicação no dia 6 de maio, o local está completamente tomado de lixo. Sabemos todo o esforço que a Secretaria de Infraestrutura tem feito pela situação que se ocorre. Não é uma situação de agora, é uma situação já antiga, né? Mas a gente tem que tomar algumas posições. Essa indicação foi lida no dia 6.
Depois, no dia 21 de maio, teve uma matéria do RBS, que vinculou a matéria em relação ao lixo, vários depoimentos. A gente montou o requerimento para que a gente possa vir as informações, que a gente possa ter uma resposta, essa casa possa ter uma resposta, até para que a gente possa dar uma resposta para a sociedade. Todos são conhecedores também que essa casa aprovou em 10/3/2010 a Lei 4.938, que cria o programa Destino Certo no município, aquele destino certo onde o caminhão passava, agendava, deixava sofá, televisão, enfim, aqueles móveis que não tinham mais aonde deixar, né, na verdade. Eu acho que essa lei é do vereador Sanderson. Essa lei tem que ser praticada no município. Como já disse, a Prefeitura tem feito, a Secretaria de Infraestrutura, o que está ao seu alcance, mas a Prefeitura em si tem que tomar uma atitude mais enérgica, o que for possível, para que a gente possa tentar trazer uma solução numa situação onde foi falado já nessa casa na semana passada, pelo vereador Telmo, pelo vereador Santos e os demais vereadores, que a gente possa ter umas respostas mais concretas da atual situação, do que se encontra aquela situação, enfim, ali no loteamento, né? Não é só aquela situação, tem várias outras regiões que estão acontecendo a mesma situação. Então, esse requerimento vem em encontro que a gente possa ter a informação correta e a gente possa resolver algum tipo desse problema. Peço voto favorável a demais vereadores. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Cloni. Senhor presidente, senhores vereadores que compõem a mesa diretora, vereadores, vereadora, servidores desta casa, quero cumprimentar o vice-prefeito, que se encontra hoje na sessão acompanhando, dar um abraço especial aos nossos amigos que também vieram hoje acompanhar de perto a TV Câmara, o Eduardo, o Zé Filho e o Jean, que já é nosso companheiro do dia a dia. As lideranças, os representantes de conselhos comunitários aqui da nossa cidade. Eu gostaria de colocar, presidente, em especial o vereador Wallace, que é o responsável pelo requerimento, que em 2010 foi criada a Política Nacional de Resíduos Sólidos, através da Lei 12.305 de 2010. Essa lei, ela teve um prazo de adaptação tanto para a nível nacional, a nível estadual e a nível municipal e de regiões metropolitanas, regiões conurbadas. É o caso que acontece aqui com a gente, que nós hoje vivemos numa região conurbada em que uma cidade não vive mais sem a outra. Então, o lixo que é coletado aqui na nossa cidade é direcionado à cidade de Biguaçu, assim como a cidade de Florianópolis. A água que nos abastece vem de Santa Amaro. A energia de Florianópolis passa por São José. Então, existe uma série de situações que prevê a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Dentro dessas políticas, existe a questão do gerenciamento. Então, isso significa dizer o quê? Em 2010, tinha uma projeção para que no ano de 2015, que é o ano que nós estamos, que pelo menos 20% dos nossos resíduos sólidos fossem reciclados, para evitar, assim, a degradação do meio ambiente que se acelera a cada dia. E eu li atentamente aqui o seu requerimento, vereador. Parabéns pela proposta, mas eu vejo que a gente precisava avançar em um ponto que foi bastante discutido aqui na última sessão, inclusive trazido pelo vereador Sanderson Almecide Jesus, que é a questão o que o município está fazendo, leia-se, governo municipal, o que o governo municipal está fazendo para ajudar o município a resolver o seu problema. Quais são os pontos de coletas, como foi colocado aqui, sofás, máquinas antigas, geladeiras antigas, quais são os pontos de coleta que nós temos hoje no município? Onde é que o cidadão que faz uma reforma na sua casa, quebra um gesso, quebra uma parede, vai rebocar, onde ele vai destinar esse resíduo? Aí o que acontece?
são contratadas empresas com aqueles baús, aquelas caçambas de entulho, que fica lá na frente, mas esse entulho tem que ir para algum local. E esse é um grande problema hoje de São José. É que não existe uma política do governo municipal, senhor presidente, que diga claramente para o cidadão, olha, se você reformar sua casa e se o resíduo é da construção civil, você vai direcionar para tal ponto. Se o senhor está com móveis para ser descartados e que não pode ser reutilizado, ser doado para pessoas que precisem utilizar daquele equipamento, entre fogão, sofás, camas, você vai direcionar esse produto para tal local. Então, a gente não pode só punir o cidadão josefense. Não pode só aplicar multa no sentido literal da palavra, doutor Geraldo. O povo está cansado, vereador Sanderson, vereador Telmo. Nós precisamos encontrar um equilíbrio. E é isso que eu quero trazer a reflexão. Porque não adianta só multar o cidadão que tem a empresa de entulho. Não adianta multar só o cidadão do terreno particular. Tem que dar uma possibilidade para que o cidadão possa descartar os seus resíduos sólidos, mas de forma correta. Porque enquanto isso não acontecer, realmente nós temos que fazer a fiscalização que o vereador exige aqui de forma corretamente. Mas falta, mais uma vez, o vereador, é comprometimento da equipe desse governo. Já estamos no 3º ano e isso aqui é uma coisa básica. É algo simples. E no 3º ano de governo ainda não tem ainda um local para se despejar o lixo. E aí nós somos matérias negativas na televisão novamente. Eu tenho dito aqui, eu gostaria de vir nessa tribuna, vereador Neri Amaral, que preside essa sessão, falar coisas positivas da nossa cidade. Falar algo positivo, que as pessoas estão felizes, que estão contentes, resgatar aquela vibração que São José tinha, o orgulho de ser josefense. Nós estamos perdendo isso no dia a dia, vereador Telmo. E estamos perdendo justamente para quê? Para a burocracia, a falta de atenção, a falta de comprometimento. E acaba ressaltando o quê? Que a nossa população está abandonada. Onde é que nós vamos descartar o lixo, no caso do requerimento do vereador TT? Eu pergunto, qual é o ponto hoje que o município tem de descarte de lixo de resíduos sólidos? A não ser que seja a coleta seletiva, que é aquele lixo, é aquele resíduo, que não se chama mais lixo, resíduo, é aquele resíduo reciclado, que passa, mas o resíduo maior. Existe hoje, eu andei pesquisando, porque eu vi o seu requerimento. Senhor vereador, me pedi desculpe, mas eu gostaria que Vossa Excelência se ativesse somente ao requerimento. Mas é o requerimento Não que eu é estou o me requerimento. atendo, presidente. Eu gostaria que você se ativesse só ao requerimento. Então, tudo Obrigado. bem. Então, eu gostaria, atendo só o requerimento, porque todo mundo fala aqui, não corta a palavra. Quando a gente vai falar, é interessantíssimo isso. Mas é assim, pessoal. A minoria tem que falar. E a maioria tenta abafar. É sempre assim. Mas eu quero dizer o seguinte. E com relação a isso aqui dos descartes, que o senhor está pedindo aqui, é isso aqui. Sobre o descarte dos resíduos sólidos. Já existe em países de primeiro mundo, como a Alemanha, andei verificando, eles estão fazendo pequenas estações de arrecadar esses resíduos que não tem onde colocar. São máquinas que você coloca lá um sofá, que ele sai todo triturado. A madeira vai para um lado, que é usado para compostagem depois, para usar nos estaleiros. O pano vai para outro local. O resíduo da construção civil, com essas máquinas modernas, você joga lá dentro, ele pica todo o resíduo, e esse resíduo usa de novo na construção civil, construção de paredes, construção de tijolos. Hoje, se você tem um carro que não serve mais, você bota nessa máquina, sai ali, o pneu vai para um lado, o carro vai para o outro. Então nós temos que começar a pensar a nossa cidade. Fazer pequenos locais que possam receber justamente esse resíduo que não tem onde ser colocado, para acabar com essa imagem negativa que a cidade tem. Mas o seu requerimento, vereador, é muito importante para a gente voltar a tratar desse assunto, discuti-lo e achar o encaminhamento correto.
Na época do governo anterior, que era o governo de Djalma Berger, do qual eu tenho orgulho de dizer que fiz parte, nós tínhamos o destino certo. E o secretário, então secretário na época, era o vereador Santos. Tinha até um bonequinho lá, de bigode e tal, para fazer a campanha, que se passava o caminhão da prefeitura na comunidade para arrecadar esse tipo de material. Eu pergunto se hoje existe um compromisso desse do governo hoje. Não tem, acabou. Fica a pergunta aí, senhor presidente. Até quando? Eu gostaria de também, antes de terminar, que o vice-prefeito convide os demais secretários do governo municipal que venham, assim como o senhor, participar aqui das sessões, para poder ouvir os nossos pleitos e poder colocá-los em prática. A última sessão eu tive que ir lá, mas eu falei para a secretária, depois ela me confidenciou, próximo de mim, pediu desculpa e disse que não se repetiria mais. Muito obrigado, boa noite. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Mauri Valdemar da Silva. O presidente não está me enxergando hoje. O presidente, olha, do começo dessa administração, com relação ao requerimento, tinha até medo, alguns vereadores que eram bem amigos do prefeito Djalma Berger, tinha até medo de falar o nome dele. Agora, não está ressuscitando trabalhos que a administração passada fez. Olha só como as coisas mudam nessa casa, né? Olha só. Essa área que o TT mostrou fica atrás do forquilhão, né? Que era em forquilhinha, não é forquilhinhas, forquilhinha. E essa área que está sendo colocado, o resto de construção civil ali, já está sendo até loteada já. O proprietário desse imóvel, que adquiriu de um outro terceiro, que veio da família falecido Benjamin, né, que aquela ali, região é toda de terras do Benjamin ainda, e hoje já está em mão de terceiros, está sendo até desmembrado já, estão vendendo terrenos ali, na faixa de 20, 25 mil reais, é um lote ali, lote 200 metros quadrados, 250, 300 metros quadrados, está sendo desmembrado ali já e estão sendo vendidos. E eu não culpo as pessoas de ter que comprar, porque as pessoas elas querem ter o seu local para morar, né, independente se... que eles vão acreditando. Quando chegaram para mim e falaram, não, Murilo, a pessoa disse que vai desmembrar na prefeitura, tudo, aí fui pegar o diretor, o Natal, vice-prefeito. Nem pode lote menor 360 ali. Então ele está abrindo rua e está continuando, não vai desmembrar, não vai passar estrutura para as pessoas nunca na vida dele, só se a prefeitura subir, né? Mas olha, nós temos problemas do Benjamin, Dona Renata, né? Acho que só o Orlando, que eu lembro que foi entregue, né? Acho que foi um tratamento regular. Então, o caso ali é bem sério, não é só descarte de lixo, eu estava comentando isso com o TT ali, antes da apresentação. Já se ocupou uma favela ao longo do rio ali, enorme, enorme. Olha, é perigoso até chegar perto. Para te ver hoje, quem chega ali para fiscalizar ali, o vereador presidente Neri, não é nem mais o fiscal de obra da prefeitura, quem está indo é o fiscal de área pública, porque tem porte de arma. Porque senão tu não chega ali, cara. Então a coisa está feia mesmo. Muito feio. Né? A administração parece que não tomou conta do que está acontecendo naquela região ali. Olha, são várias famílias, mas muitas famílias, barracos de 2x2. Olha, tráfico de droga. Olha, presidente, eu estava comentando com o TT, o menos pior é o entulho. O menos pior naquela região é o entulho que estão jogando. Menos pior. O pior é a ocupação desordenada e olha que esse terreno é particular, como está ali bem, é terreno particular. Eu estou falando que estão invadindo até as APPs do Rio. Né, e a fiscalização que está indo é a fiscalização de área pública, né, que está indo na área particular para fiscalizar, porque não tem condições de chegar ali se tu não for bem calçado. Bem calçado. Então, assim, tem vários problemas na cidade que já está para arrumar. Olha que sabe, não vamos muito longe, essa Fundação do Meio Ambiente, né? A hora que incomodou o nosso vice-prefeito, secretário de Infraestrutura, para limpar os rios, olha, teve hora que a máquina da Secretaria de Obras foi embargada pelo próprio meio ambiente do município. Ó, para a obra aqui, porque não tem licenciamento. Olha só. Olha o que o nosso ex-superintendente fez. Aí pediu para o secretário lá, pega a licença, entra com a licença ambiental. Mas não é o senhor que é da Fundação do Meio Ambiente, é o senhor que tem que dar licença. Não, tem que contratar profissional. Então, mas não tem lá na... Não, isso aí não fizemos, tem que fazer. Olha só que o nosso secretário já passou
de um superintendente do meio ambiente embargar o próprio secretário de obras da prefeitura. Isso já aconteceu em São José. Essas ilhas que se formam em secretarias. Mas o problema é bem sério. Nós temos leis, o vereador Batista me perguntou, a lei já foi aprovada. Tem lei federal, tem a lei municipal também, que não regulamentou, mas apenas deu mais publicidade, que é dizendo que o município está indo também no programa, mas não se vê nada, não se vê nada. E é um efeito cascata, Túlio. O senhor gosta dessa área, né? Essa parte que ele falou ali, o vereador Coloni, de ter uma usina de reciclagem de lixo. O Túlio gosta dessa área, já discutiu várias vezes comigo sobre esse assunto. Mas a prefeitura, a Fundação Meio Ambiente, não faz nada para ajudar, né? Nada. Pelo contrário, atrapalha ainda, né? Porque não consegue licenciar ninguém. Então é um efeito cascata. Se o município não tem área para descarte, vereador Batista, vai aumentar o custo das caçambas estacionárias, dos papintulhos, famosos papintulhos. Aumenta. Aumentou o valor, a população não consegue pagar. A prefeitura ajuda também, mas não dá conta. Não dá conta. Não pensa que é só ali, não, tá? O município inteiro. Tu vai para aquela região de hipotecas enorme. Hoje estive na área industrial. O nosso secretário está lá está começando a fazer umas recuperações. Olha, se a prefeitura trata os empresários daquele jeito, imagine a população, né? Está aí. Olha, eu percorri pelas ruas. Tem umas ruas que estão beirando o rio, mas é em tudo, mas é idêntico à foto que o TT mostrou, o Wallace mostrou. Idêntico. Estão descartando na beira do rio inteiro. Chove, chuva forte, esse tudo vai para o rio, dá o soleamento, entope tudo, dá enchente. Aí tá, vai lá, a Secretaria de Obras. Mas você está colocando aonde esses entulhos? Aonde, Túlio? Sabe aonde? Se bobear é irregular. Porque duvido se a Fundação Meio Ambiente licenciou a prefeitura ainda para jogar esse carro. Está indo para onde isso? Mas é lixo demais. Não sei, olha, a situação está bem grave, até pertinente. Na verdade, o TT está trazendo à tona, porque não sei se a prefeitura vai resolver alguma coisa naquilo, não sei. Mas vem à tona. O assunto é bem complicado e, olha, está espalhado por vários municípios. O pessoal não tem maneira de colocar os seus lixos. A prefeitura parece que não se mostra, né, eficaz no licenciamento e nem no auxílio de empresas que querem construir uma usina de reciclagem. Não querem. Olha que faz um tempo atrás aí as empresas que trabalham com esse tipo de serviço de educação estacionária que queriam alugar um terreno na área industrial, porque para trabalhar com isso tem que ser na área industrial, não pode ser em qualquer outra área. Uma área residencial, uma área mista de serviço, já a viabilidade para o diretor já proíbe TT, entendeu? Então tem que ser na área industrial. Olha que estava com um aluguel de um terreno para instalar uma usina e a Fundação Meio Ambiente não concedeu. Criou tanto problema para as empresas que elas desistiram. Mário, desistiram. Não, esquecemos. Deixa eu dar um jeito mesmo, vamos alugar terreno, vamos terreno de qualquer jeito e vamos embora. E está indo, está todo mundo fazendo de conta que a prefeitura não mostra interessado nisso. Olha que nós temos administradores municipais formados nessa área, que poderiam contribuir bastante. Mas fica aqui, a solução tem que mostrar boa vontade. A administração pública não está mostrando boa vontade para ajudar isso. E a situação vai piorar, porque os locais são diversos, e eu não tenho, assim, eu não acredito que o secretário de Infraestrutura, por mais que se esforce, por mais da competência que ele sabe que ele tem, e não vai conseguir vencer essa batalha sozinho. A Fundação Meio Ambiente encara a briga com o secretário de Infraestrutura, e a prefeita também bota isso como prioridade na administração dela, senão vai ficar um caos, nós vamos estar se misturando com lixo, daqui a pouco a população vai começar a descarregar à noite, na frente da prefeitura, esses restos de construção. Que não é tudo, vai todo tipo de material. Né? É um pecado que está se fazendo com a cidade, mas eu não acredito que o secretário vai vencer essa batalha sozinho. Né? Clori, vocês são uma parte do conselho. Já que você citou essa situação do descarte irregular, eu vou citar um exemplo aqui, que me veio agora à cabeça. Eu já pedi para o vice-prefeito, secretário, em duas oportunidades ele já recolheu. Que é ali na Josué de Bernardi, ali próxima a Chico Mendes, ali tem uma rua ali que eles jogam sofá, jogam todo tipo de material na rua, na calçada, atrapalhando assim. Wilson Menezes ali, a Juscelino Kubitschek. Justamente. Só para incrementar
a fala do senhor. Tenho recebido também várias fotos, mas é direto, ali não dá conta, secretário. Então, acho que essa batalha não vai vencer, e ali vai ter que ter um planejamento em cima daquela área do Benjamin. Que a área do Benjamin, que já não é mais do Benjamin, já é de terceiros, né? Mas tem que ter uma força-tarefa. Não vai ficar só o secretário lá limpar, tirar aqueles entulhos que vai resolver o problema. Há um problema de ocupação desordenada, e acho que ali a Secretaria de Serviços Públicos também tem que comparecer, tem que assumir a responsabilidade também. A Secretaria de Planejamento também tem que verificar, porque ali são pessoas pobres que estão morando em pedaços de terreno, com barracos, então tem que ter estratégia de habitação, tem que envolver a prefeitura e tal, resolver. O problema vai crescer, vai aumentar, vai chegar numa situação que tu não vai conseguir mais recuperar no próprio local, que é o certo. Tipo um Florianópolis fez junto à Via Expressa. Tem que recuperar no próprio local, porque as pessoas não querem sair do local que estão, vereador Batista. Então tem que ter uma reurbanização em cima daquela área, onde os melhores resultados deram até hoje. Né? Não deslocar, tirar o pessoal dali e querer levar para um outro local. Fora os problemas que nós temos no Araucária também, que tem um problema que o vereador Neri conhece, vai ter que se resolver no mesmo próprio lugar. Então, assim, a prefeitura tem que se mostrar interesse. Senão, a situação vai complicar e bastante. Mas eu voto, claro, favorável ao requerimento. Continue a discussão. Não havendo mais vereadores que discutir, em votação. Senhores vereadores concordam, permanecem como estão. O requerimento está aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes. Admissibilidade da emenda número 01 do projeto de lei ordinária número 048 de 2015. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da emenda. Emenda modificativa número 001 ao projeto de lei número 48 de 2015. Modifica a redação da ementa e do caput do artigo 2º do projeto de lei número 48 de 2015. Artigo 1º. A ementa do projeto de lei número 48 de 2015 passa a vigorar com a seguinte redação: altera a lei número 3.644 de 11 de abril de 2001, alterada pela lei número 5428 de 3 de setembro de 2014, que autoriza a concessão de uso de bens de domínio público a particular. Artigo 2º. A redação do caput do artigo 2º do projeto de lei número 48 de 2015 passa a vigorar. Artigo 2º. O artigo 4º da lei 3.644 de 11 de abril de 2001, alterada pela lei número 5.428 de 3 de setembro de 2014, passa a vigorar, acrescido de parágrafo único com a seguinte redação: artigo 4º, redação original. Artigo Parágrafo único, redação original. Justificativa. A emenda apresentada tem por finalidade adequar a técnica legislativa, haja vista a Lei Ordinária número 3.644 de 2001, já ter sido alterada pela Lei número 5428 de 2014. Sala das Sessões, 27 de maio de 2015. Orvino Coelho de Ávila, vereador do PSD. Em discussão a emenda. Com a palavra, vereador Cloni. Quero convidar todos os vereadores que prestem atenção aqui um pouquinho aqui. Eu já estive aqui nessa tribuna falando sobre a questão de falta de atenção do secretariado, de alguns secretários da prefeita, a falta de comprometimento no encaminhamento das leis a esta casa, sempre com erro na questão da técnica legislativa. E não é a primeira vez, aqui é mais um caso. Eu vou mostrar aqui para vocês. Recentemente foi o PPB, o Refis, né? Que veio aqui tudo errado para esta casa. Agora voltou para o governo lá para ver se eles arrumam. Mas com relação a esse projeto aqui, é o projeto 048, que a prefeita encaminhou a mensagem com o projeto. E aí passou pelas comissões. Tem um parecer aqui do presidente, que diz o seguinte: porque o que nós estamos tratando aqui é o seguinte, é que a prefeita mandou um projeto para esta casa, uma redação que ela não existe. E aí o presidente, que é uma pessoa que tem muitos anos de experiência aqui no Legislativo, passou também
por ele e ele viu lá. E tanto é que na justificativa do presidente, que é o vereador Orvino, ele diz o seguinte, eu quero que vocês acompanhem aqui a justificativa. A emenda apresentada, que é do Orvino que apresentou a emenda, tem por finalidade adequar a técnica legislativa, haja vista a lei originária, a 3.644, de 2001, que era uma lei. Isso é uma lei importante porque ela trata da concessão do uso de domínio público para particular, que é uma lei de 2001, está aqui. De 2000, foi alterada pela lei 5.428. E aí agora mandaram uma lei para alterar a lei 3.644. Só que essa lei já tinha sido alterada. Essa lei foi alterada pela lei 5.428. Então, eles mandaram um projeto de lei para alterar uma lei que já tinha sido alterada. Agora, temos que agradecer o Orvino que está ajudando o governo. Porque o governo não sabe mandar um projeto aqui para essa casa correto. Então, a emenda do Orvino é o quê? Altera a lei 3.644, alterada pela lei 5.428. Porque o projeto que deveria vir para essa casa era para alterar a lei 5.428. Sequer eles tinham conhecimento que essa lei já havia alterado a lei 3.644, vereador Telmo. Aí fica nós, vereadores, aqui, ajeitando, arrumando, tornando cada vez mais difícil a compreensão da técnica legislativa, porque o governo não faz o dever de casa. Então, isso aqui já aconteceu em outro projeto que eu levantei nesta casa, a falta de atenção, a falta de comprometimento e, acima de tudo, é uma falta de respeito com o legislativo. Porque aí chega aqui, ou devolve o projeto, ou nós temos que arrumar o projeto aqui. E aí, prova disso foi o projeto do PPB, que só eu fiz 9 emendas do projeto. Agora esse aqui é mais berrante ainda, porque eles mandaram alterar uma lei que sequer existia, que a lei já tinha sido alterada por outra. E o ouvinte está justamente adequando aqui essa questão, vereador Amaury. E olha, é uma lei importante, porque essa lei é que autoriza a concessão do uso de bens de domínio público a particular. Não pode ser aprovada de qualquer jeito. Uma vez eu falei aqui para o presidente Neri Amaral, o presidente Orvino, que quando viesse assim, que o parlamento devolva para o Poder Executivo, para que ele refaça corretamente. Porque senão, o vereador presidente Neri Amaral, isso é igual a criança. Se você pegar a criança e fizer errado, você for lá e fazer para ele nunca vai aprender. Entendeu? Porque tu está fazendo o dever pela criança. Aí eles estão acostumados, manda para cá de qualquer jeito, ali aprova, né, tal, tem maioria. Mas não é assim, tem que ter um trâmite. Tem que ter responsabilidade. Quem é que faz os projetos de lei lá do governo? Eu não sei. Agora, do jeito que está, não dá, né? Eu não me sinto confortável para votar um projeto desse jeito, vereador Santos. Eu não me sinto. Porque isso aí, nós temos aqui o senhor advogado, temos aqui engenheiros, temos professores, empresários, médicos, pessoas de formação, professor, inclusive doutorado, o vereador Telmo. E aí, Telmo, nós vamos ficar toda a vida ajeitando as situações aí para resolver situações que a prefeitura já encaminhou, vereador Amaury, e precisa da lei para convalidar. Só pode ser. Eu vejo dessa forma. Então, presidente, eu gostaria de colocar mais uma vez, secretário Adriano, que nós temos que fazer o dever de casa. E eu peço a todos os vereadores que a gente deveria votar contrário à emenda do vereador Orvino. Não por causa do vereador Orvino, mas para a gente dar um recado para o governo. Porque já é a terceira vez, ô vereador Batista, que vem tudo errado. Senão eles não vão aprender. Isso é como eu falei, igual a criança, tem que deixar fazer o dever de casa. É uma pena falar uma situação dessa, mas uma prefeitura
com 650 carros comissionados. Não tem ninguém que saiba fazer um projeto de lei? Fica aqui a pergunta no ar. Muito obrigado e boa noite. Senhores presentes, só quero fazer um parênteses. Eu já estou nessa casa há 20 anos. E realmente todas as administrações cometeram falhas. Não estou aqui defendendo nada, mas eu não concordo com a fala do vereador Cloni, porque na gestão anterior houve falha. A do outro prefeito houve falhas. A nós, como legisladores, e o vereador ouvindo, que tem vasto conhecimento, está simplesmente só consertando o projeto. Continue a discussão. Quem foi que pediu primeiro, por gentileza? Com a palavra, vereador Amaury. Todos falham, ninguém aprende, né? Barbaridade. Meu Deus do céu. A sorte, o Cloni, que o presidente não pode dar parte ao vereador na tribuna. A sorte. Não pode. Olha, o Cloni já teve apenas na questão técnica legislativa para poder justificar seu voto contra, que eu também voto contra. Eu voto contra. Porque, na verdade, estamos autorizando a prefeitura a vender a área da beira-mar de São José. A palavra essa é vender mesmo. É vender, porque quando não há critérios claros, transparentes, né, e qual é a intenção, né, que isso não pode ser uma questão populista de assessor de imprensa que vai no site da prefeitura ou qualquer outro lugar e diga que, ou vai em alguns jornalistas de alguns jornais aí que vai dizer que não, a prefeitura vai ceder alguns espaços para criar quiosques na beira-mar. Não, isso aí é muito simples e muito populista, né? Quer agradar a população para as pessoas votarem favorável. Mas isso não fala na lei. Que vai ser para quiosque, vai ser para restaurante. Não fala isso, Batista, aqui. Nós estamos dando uma concessão, nós estamos dando um cheque branco. Pode vender para qualquer um, para qualquer coisa. Para o que imaginar. O que tu possa imaginar. O que? Imagina o que tu queres para beira-mar. Eu queria um trapiche. Não, eu queria uma marina. Eu queria mercado público. Não, eu queria falando que queria, né, mas eu vou nesse sentido assim. Eu queria biblioteca, eu queria tiver uma escola de remo, eu queria qualquer coisa que tu possa imaginar, tu vai autorizar através dessa concessão para que a prefeitura faça. Então não é tão simples como tu está fazendo. E eu até achei corajoso do Orvino, do presidente, que faz essa correção. Porque o erro não foi só na técnica legislativa. Foi que esqueceram da sessão que eles ganharam do Patrimônio da União. Que o Patrimônio da União deu um tempo, deu um prazo para isso, vereadores e público. Deu um prazo para isso. E a prefeitura foi nessa lei antiga, olha só, ela não queria dar, eu ia falar uma palavra agora, não queria dar, assim, de qualquer jeito. Ela queria dar por prazo indeterminado. Não, eu vou dar concessão para o resto da tua vida, para os teus filhos, para os herdeiros, para todo mundo, tu imagina a tua vida, tu vai ser... Eu estou exagerando um pouquinho só para a gente poder entender, né? Não estou sendo populista com a prefeitura. Mas o prazo era indeterminado, sim. Porque aquela lei anterior falava indeterminado, Cloni. Por isso que ela foi corrigida. Só que acaba não percebendo que na lei da concessão, que a Patrimônio deu, essa que tanto a prefeitura, a administração atual diz que nós conseguimos, nossa sessão agora. Mas quem passou o trabalho todo foi na administração passada. Tive que montar, fazer projeto, fazer pedido, né, entrada. Tá? Foram lá em Brasília lá e conseguiram. Tá bom. Esperamos lá e pegaram. Mas tem um prazo, então aí tiveram que corrigir. Essa pessoa que está corrigindo é o nosso presidente, que está colocando lá que a concessão só pode ser pelo prazo determinado pela sessão de uso.
do patrimônio da União. Tu não pode dar o IT determinado. E nem dizer que é de 15 anos mais 15, que é o normal dessas concessões, né? 15 mais 15, né, vereador Batista? Não! Não cabe 15 mais 15, nem cabe determinado TT. Cabe só o tempo que tu tens da sessão que o patrimônio deu. Né? Quando vencer, acabou o prazo. Então, mas tudo isso é para tirar o foco. É para tirar o foco, entendeu? Nem sei, o vereador Clonil, o senhor insinuou que seria para essa doação que é da área de praça ali para o Dimas. O senhor ensinou, não é que o chapéu caiu em mim, não é para mim, mas o senhor ensinou. O senhor também é perigoso também. Eu gosto. Acho que não tem nada a ver com isso, pelo contrário, é perigoso. Mas eu vou mais além, vereador Clonil, não era só isso. Pela verdade, nós estamos falando da beira-mar inteiro, a maior área de lazer da América Latina, foi criada para isso, entendeu? Sério, gente. Eu estou brincando um pouquinho, ironizando, só para fazer uma provocação para o vereador Clonil. Nós estamos falando da maior área de lazer da América Latina. Olha, nós não podemos dar um cheque branco. Nós estão brincando com a gente. Eles criam um erro, uma falha de propósito. De propósito. Eles não pode ser tão burro assim, de dar pedir uma autorização legislativa para a Câmara para dar concessão prazo indeterminado. Não, isso foi de propósito. Foi de propósito para tirar o foco. Passou até despercebido pelo Clonil. Não, isso aí nós estamos dando um cheque em branco para eles vender a beira-mar para quem eles quiserem. E essa história de quiosquezinho e restaurante é papo furado para agradar jornalista da Rede Globo e da Rede Globo, não, da RBS e do Notícia do Dia. Aqueles puxa-saco ali, e mais alguns outros jornais aí também, que eu não vou citar o nome. É para enganar a turma. Nós estamos falando de uma área pública enorme, a maior área de lazer da América Latina, que é de São José, cara, não vão poder. Gente, esse projeto não pode vir assim solto. Concessão, para quem a prefeitura quiser fazer. Vai dizer para mim ali, poxa, mas vai ter licitação, tudo. Meu filho, aí depois está licitado, caramba, aí já foi. Aí já foi, entendeu? O vereador Batista pediu uma parte, eu concedo, claro. Vereador, queria fazer uma pergunta primeiro para o senhor. Esse projeto foi elaborado pelo Executivo. Ele trata de concessão para uso particulares de áreas institucionais e praças. Mas vamos tratar de áreas institucionais. Teve audiência pública feita pelo Executivo? Não. Na elaboração do projeto? Não. Teve audiência pública em relação à Câmara? Não. Eu lembro que foi na gestão de um determinado prefeito, ele fez a doação de uma área que era uma praça, que era uma área institucional, era uma praça, destinada à praça, aqui em cima do morro, na rua Comelli. E na época veio para esta casa para doação, parece para uma instituição ligada à maçonaria. Como era uma área toda arborizada, não utilizada, mas com arborização, eu ingressei com uma ação. Foi aprovado pela Câmara, ingressei com a ação no Ministério Público, o Ministério Público propôs um termo de ajustamento e os vereadores tiveram que devolver a área novamente para a população, para o município. Então há que ter cuidado, essa lei vai ser morta se não nasceu do Executivo com audiência pública, sem delimitação de área, sem exatamente especificar o que vai ser feito. E mais, sou favorável que tenhamos quiosques e alguma área de acomodação das pessoas. Agora, não para funcionar até 1 hora, 2 horas da madrugada e ficar fechado durante o dia, como nós temos numa praça no Cobrasol. Então, isso tem que ficar delimitado na audiência pública. Qual é o objetivo do projeto? Atender a quem? A população. Se é para atender a população, então, nesse sentido, no mérito, né, eu vejo com dificuldade, eu acho que voto contrário. Com relação à alteração da redação em si, eu não vejo tanto problema em si, mas no mérito eu entendo que é necessário e ela vai ser natimorta porque não teve as audiências públicas. O vereador Clonil falou, porque a emenda dessa lei fala na lei 3.644, né, que já tinha sido feito alterado. Mas antes dessa aqui, vereador Clonil, já tinha essa outra que dava prazo determinado, que já é o segundo projeto. Eles erraram 2 vezes, tá? Eles erraram 2 vezes no meu projeto, tá, presidente? O senhor não vai defender de novo, porque foi 2 vezes, né? Essa foi 2. Essa conseguiram fazer 2 e a terceira correção é do Orvino. 2 vezes, estou falando, porque eu tenho prova ali. E aí, no seu parágrafo único, que é o
que é o perigoso, que a gente tem que ter essas coisas muito bem claras. A audiência pública não houve, vereador Batista, em momento algum na tramitação desses projetos, que foi do primeiro, do segundo e dessa necessidade, não foi feita audiência pública em momento algum. O que a prefeitura está fazendo é uma artimanha, que algumas prefeituras estão fazendo também, a Prefeitura de São José acabou copiando. Essas consultas públicas via site, via propaganda e publicidade, essas consultas públicas que querem, de repente, camuflar uma audiência pública, que não é a mesma coisa. A audiência pública dá pouca participação, mas não é a mesma coisa. A consulta pública é uma coisa para dar um norte para ti com relação às estações, mas não convalida nenhum projeto de lei. Parágrafo único, as concessões das áreas cedidas pela União ao município poderão ter prazo superior ao previsto no caput desse artigo. Superior. Respeitando, contudo, o prazo da vigência da respectiva sessão. Foi essa correção que fizeram, que eles falavam, e não dizia que era indeterminado, mas a gente ia lá na lei e verificava que era indeterminado, porque até isso eles camuflaram, tá? A gente tinha que ir lá buscar a lei anterior que dizia que era indeterminado. Aí chegou aqui, eles corrigiram na segunda, que é para a respectiva vigência da sessão. Então, isso aqui, as concessões de áreas cedidas, temos que tomar cuidado, mas eu vou no caminho do vereador Cloni, não vou admitir nem a necessidade de emenda, que a hora que a gente não, é difícil votar contra a necessidade de emenda, mas nesse caso eu vou votar porque eu não quero convalidar com nenhuma situação. Daqui a pouco, por algum motivo, a gente não aparece na sessão, eu acabo votando, então eu já vou matando o mal pela raiz aqui. Eu sou contra essa necessidade da emenda do vereador Orvino. Continue a discussão. Com a palavra, o vereador Adriano de Brito. Senhor presidente, eu juro que eu gostaria de ouvir o vereador Orvino. Queria que ele estivesse aqui presente, infelizmente ele está, ou felizmente, em compromisso partidário e não teve que se ausentar. Mas o que o vereador Cloni coloca nesta noite é altamente prudente, vereador Batista. E já lhe dou boas-vindas ao retorno. E o que está acontecendo, assim, às vezes, parece, a impressão que se tem é de que as pessoas, às vezes, pensam que aqui tem um bando de acéfalos que não param para ler, que não discutem, que não entendem. Sabe? Recentemente, vereador Batista, nós tivemos um problema seríssimo com o projeto que é o PPB, o projeto que trata do refis do município, que apresentamos várias emendas e o projeto acabou se transformando em uma outra linha a qual o governo gostaria que fosse encaminhado, mas porque também na origem ele apresentava alguns problemas, e lá o projeto devolvido, para que fosse consertado e retornado a esta casa. Será? Creio eu que ele volte à sua origem. Na tarde de hoje, o vereador Wallace me comunica que recebeu a confirmação do presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, que está tramitando nesta casa o Plano Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, e que eu, juntamente com o vereador Wallace, mais as nossas equipes de gabinete, detectamos uma série de problemas, vice-prefeito, uma série de problemas, que tivemos que convocar a comissão que elaborou aquele plano, que tivemos que convocar a equipe da Secretaria da Assistência Social, e ali identificamos problemas e eles concordaram conosco e retiraram o projeto de lei desta casa. Agora, mais uma vez, se apresenta um outro problema, em um detalhe bastante importante, porque o projeto original está se remetendo a uma lei que já foi corrigida, e aí o vereador Orvino, por isso é que eu gostaria da presença dele aqui agora, que tem uma visão muito ampla desta Casa Legislativa. Essa casa já completou um ano passado, sob a presidência do vereador Sanderson, 180 anos. Nesses 180 anos, muitas leis foram feitas, e a gente tem que estar atento a tudo isso, para não repetir uma legislação que já porventura tenha sido aprovada, para não mencionar uma lei que já tenha sido revogada. E quando a gente faz isso aqui com o voto do legislativo que nos dá o direito de elaborar essas leis, nós fizemos esses processos com atenção para não cometer erros que futuramente poderão prejudicar o desenvolvimento da nossa cidade. Então nós temos um cuidado para que essa lei chegue aqui, discutimos nas comissões, colocamos em debate, todos falamos, e tem todo um rito processual do legislativo a ser seguido, para que nenhum erro possa estar sendo encontrado nesses projetos de lei. E, como diz o vereador Neri, realmente não é somente nessa gestão, e em outros momentos também, na outra gestão eu já participei, mas ultimamente tem acontecido repetidamente problemas da técnica legislativa na elaboração dessas leis. E isso é um grave erro,
Porque se o vereador Orvino não tivesse prestado atenção, estaríamos nós todos, caso aprovássemos a lei, aprovando uma lei que seria, como diz o vereador Telmo, letra morta, porque estaria trazendo consigo, na sua essência, um erro. Eu temo que a gente já tenha aprovado até, já concedo uma parte, até em determinados momentos, alguns outros erros, né, e que a gente tenha passado despercebido. E isso é bastante preocupante. Eu digo ainda que o vereador Orvino, como eu já falei, que tem esse olhar de atenção, ele está propondo uma modificação à lei que vem tratar da concessão de uso de bens de domínio público particular. Então, são dois momentos. Nesse momento, nós estamos discutindo uma emenda de lei a esta que vai trazer a concessão para o município de São José, que aí eu já tenho o meu juízo formado, se eu sou a favor ou se eu sou contra. Então, o mérito do benefício dessa lei para o município ou não, deve ser discutido no segundo momento, quando essa lei de fato vier a esta casa e deverá ser julgada. E aí cada um faz os seus juízos e vota a favor ou contrário. Agora, quanto a uma correção, vereador Amaury, eu sei que o senhor, eu não quero nem participar de uma correção porque eu sou contrário a isso, mas são momentos distintos, sabe? Olha, tem uma lei que talvez até eu não concorde, mas ela tem que ser corrigida antes de eu dizer por que eu não concordo. E aí foi onde o vereador Orvino veio e colocou o seu dedo para tentar corrigir. Eu concedo uma parte ao vereador Orvino. 3 momentos. Não é? Vereador Adriano Brito. Tinha pedido já? Não. 3 momentos. O primeiro é que isso ficou bem claro para mim, vereador Clouni, que a intenção do Orvino era corrigir. Então não precisaria nem a presença do Orvino para explicar isso para a gente. Ok, isso nós entendemos. O senhor foi o relator, né? Não. Foi o próprio Orvino? Ele é autor e relator? Hã? Não. Ele é autor da... Ele é autor da emenda... Não teve parecer ainda. A admissibilidade da emenda. Calma, vereador, cheguei nervoso. Calma, estou tranquilo hoje, você diz que eu sou nervoso. Segundo, vereador Adriano, que na verdade, será que não era essa a intenção da prefeita? De deixar a coisa errada mesmo, porque ela está fazendo isso forçado, porque ela não quer fazer essa concessão da Beira-Mar, e a pressão está grande, e ela só faz de um jeito que depois eu posso dizer que é inconstitucional, alguma coisa. Será que não era a intenção da prefeita? Terá? Isso nós temos que pensar também, não é verdade? Mas assim, o senhor explicou, acabou respondendo por mim, eu não quero admitir a emenda agora, porque o senhor conhece muito bem a nossa Casa Legislativa. O senhor sabe muito bem como as coisas acontecem aqui. Pode muito bem ter uma sessão num dia e ter a segunda no mesmo dia, né, sem um prévio anúncio. Então, pode aproveitar a falta aí, a ausência de 1 ou 2 vereadores e vão aproveitar e aprovar isso, porque o senhor sabe que não há uma sequência correta, uma ordenação correta, um cronograma, assim, em ordem cronológica, a colocação de leis, de projeto de lei para aprovação nessa casa. O senhor sabe muito bem disso. O senhor acabou de reclamar do seu requerimento, que já estava atrasado. Então, eu não quero correr o risco, vereador Adriano Brito, de admitir essa emenda e falar do mesmo assunto para depois não dizer, a Amaury foi favorável à autorização de concessão. É isso. Só repetindo que, do meu ponto de vista, eu gostaria de ouvir o vereador Orvino por ele ser autor e que ele dissesse aqui que realmente ele está corrigindo um erro que não foi o primeiro, que já está bem se repetindo ao longo dos tempos e que sempre a gente tem que chamar a atenção. O vereador Clouni, sendo um advogado também atento a essas questões, sempre faz uso da tribuna para corrigi-lo. O vereador Telmo pediu uma parte? Não? É isso, assim, e eu sou totalmente a favor da fala do vereador Clouni. Tem-se que ter esse olhar de atenção, nós temos que ter esse cuidado no momento de redigir, nós não podemos incorrer no erro de trazer uma lei que não corresponde com a realidade a ser votada nesta casa. O fato de nós votarmos a favor ou contra esta emenda não quer dizer que a gente não vai, que esse projeto não virá a qualquer momento para votação, porque ele pode ser retirado, pode ser corrigido pelo executivo e vir corrigido e de repente ser colocado para votação na casa. Eu tenho o meu juízo quanto ao mérito, e que é um juízo que não se diferencia dos que muitos aqui falaram, não. Mas eu sou contrário à discussão dessa emenda sem a presença do autor, e por isso eu vou pedir vistas a ela e esperar que o vereador Orvino venha a esta casa e que a gente possa discutir e aí fazer uma votação mais serena. Obrigado. Coloco em deliberação a solicitação do vereador Adriano de Brito.
Pedido de vistas ao projeto. Senhores vereadores, concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Pode. Eu só queria fazer uma observação, vereador Mauri. Vossa Excelência está em 3 mandatos nessa casa, eu estou a 4. Eu não posso aceitar, em hipótese nenhuma, uma declaração que o senhor deu com tanta gravidade. Que aqui nunca foi votado ou feito segunda sessão sem ser deliberado pelo plenário. Nunca foi feito. Então, o senhor desculpe, mas eu não concordo com a sua colocação. Acho muito grave. Com a palavra, pela ordem, o vereador Cloni. Declaração de voto, senhor presidente. Votei favorável ao pedido de vista solicitado pelo vereador Adriano de Brito para retirar o projeto, o pedido de vista do vereador Adriano, tendo em vista realmente essa questão, vereador presidente. É que não é a primeira vez, não é a segunda nem a terceira vez que vem os projetos de forma equivocada. Eu apenas alertei da tribuna aos senhores vereadores. Agora, cada um tem um juízo de valor para votar da maneira que melhor entender. Agora, eu não posso mais admitir votar projetos remendados nesta casa. É sempre assim. E aí eu me reporto uma voz, vereador Adriano, do presidente desta casa, que eu ainda disse ali de forma bem ilustrativa. Parabéns para o vereador Orvino, que recebe os projetos, já viu, já analisou e encaminhou a emenda. Ele sempre diz aqui o seguinte: se a lei dá certo, o bônus é do Poder Executivo. Agora, se nós aprovarmos uma lei aqui equivocada, nós é que somos acéfalos. Ele fala com essas palavras. Parabéns, vereador Adriano. Muito obrigado, boa noite. Em discussão única, projeto de lei que denomina de Douglas Adams, via pública deste município. Projeto de autoria do vereador Neri Amaral. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do parecer. Parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Obras, Serviço Público e Defesa do Meio Ambiente. Exposição da matéria em exame. Projeto de lei número 004/2015, procedência parlamentar. Autor, Neri Oswaldo do Amaral. Denomina de Douglas Adams, via pública nesse município. Relatório das conclusões do relator. O presente projeto de lei, com entrada nesta casa no dia 9 de fevereiro de 2015, de autoria do vereador Neri Oswaldo do Amaral, denomina de Douglas Adams, via pública neste município. Conforme processo número 6271/2015, da Secretaria Municipal da Receita, a via pública encontra-se registrada no cadastro imobiliário dentro das normas vigentes. Isto posto, após análise e esgotadas as atribuições destas comissões, encaminha ao plenário para discussão e deliberação nos termos regimentais, destacando a presença dos requisitos de legalidade e constitucionalidade. São José, 19 de maio de 2015, Adriano de Brito, relator do PR. Decisão da Comissão de Constituição e Justiça, de acordo com Sanderson Messias de Jesus, do PMDB, Wallace Evania de Souza, do PDT. Decisão da Comissão de Obras, Serviço Público e Defesa do Consumidor, Túlio Márcio Salles Maciel, vereador do PMDB, e Neri Oswaldo do Amaral, vereador do PMDB. Senhor presidente. Em discussão, o parecer, não havendo vereador que queira discutir, peço ao senhor secretário que faça a chamada nominal para a votação. Vereador Túlio Márcio Salles Maciel. Favorável. Vereador Amauri Valdemar da Silva. Sim, senhor presidente. Vereador Antônio Batiste. Sim. Vereador Wallace Evania de Souza. Sim. Vereador Amari Vieira. Sim. Vereador Telmo Pedro Vieira. Sim, senhor secretário. Vereador Sanderson Messias de Jesus. Sim. Vereador Geraldo Schwenk. Sim. Vereador Neri Amaral. Sim. Vereador Adriano de Brito, sim. O projeto está aprovado por 10 votos favoráveis, do qual o autor do projeto agradece a todos os senhores vereadores. Vereador do Cloni também sim, 11 votos favoráveis. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do parecer do projeto 010, de autoria do vereador Orvino Coelho de Ávila, que denomina de Altevi Schmidt, via pública no loteamento Nova São José. Por gentileza, senhor secretário.
Senhores vereadores, em função da pessoa homenageada ter sido vereador desta casa, eu vou solicitar a retirada do projeto para que acrescente, ao invés de Altemir Schmidt, vereador Altemir Schmidt. Os senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Requerimento 023/2015, de autoria do vereador Adriano de Brito. Passa para o senhor secretário que faça a leitura do requerimento. Requerimento número 023/2015. O vereador signatário vem no fulcro do artigo 156 do Regimento Interno, através do presente, requerer a Vossa Excelência que seja realizada uma sessão comemorativa no dia 16 de junho do corrente ano, às 19 horas, no plenário desta Casa, em homenagem aos 20 anos da Federação Triatlo de Santa Catarina, FETRISC. Justificativa. A presente sessão será uma homenagem à federação que tornou a modalidade do triatlon conhecida no Estado, introduziu a modalidade dos Jogos Abertos de Santa Catarina e sediou várias etapas de campeonatos brasileiros. A FETRISC, nesses 20 anos, tem promovido eventos com oportunidade de participação de todos os contribuindo para a formação de atletas e cidadãos através dos valores no esporte. Temos termos em que de deferimento, sala das sessões, 29 de abril de 2015. Adriano de Brito, vereador do PR. Senhor presidente. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o autor do requerimento. Permissão para que eu possa me manifestar de onde estou? Está autorizado. Presidente, trata-se da FETRISC, que é uma grande federação. O vereador Telmo tem uma estreita relação também com aquele grupo. A gente tem que citar aqui o nome da Naida, professora que leva consigo a prática da atividade esportiva como um dos lemas de sua vida. Uma atleta de triatlon responsável, essa federação, juntamente com a FETRISC, eles são responsáveis por grandes eventos. Em 2015 eu tive o prazer de ser secretário do município de São José e fazer uma parceria com a FETRISC e, por consequência, com a federação, instituir no município a modalidade de triatlon, e hoje a gente tem grandes atletas, vereador Telmo, que começou lá nas bases, nas escolinhas, nos representando para esse país afora. Nesse final de semana a gente teve o Ironman aqui realizado em Florianópolis e a federação está diretamente ligada à realização desse grande evento, que foram um dos grandes batalhadores para que Florianópolis e que região pudesse ter um grande evento com a vinda aí de vários atletas do mundo afora participar dessa modalidade aqui em Florianópolis e que nos presenteiam aí com certeza, toda a região é presenteada. Vale ressaltar que embora seja uma federação e é um grupo muito grande de pessoas envolvidas, mas o nome da Naida tem que ser ressaltado, hein, vereador Telmo? Por todo o trabalho que essa mulher tem se dedicado aí ao longo da vida, tem dedicado muitos anos de sua vida em prol do sucesso e do futuro do esporte aí no estado. Eu concedo uma parte ao vereador Telmo. Senhor vereador, parabéns pela iniciativa. Eu acompanho eles há bastante tempo. Quando fui reitor, eles começaram com um pequeno grupo e a USJ participou. E eu vejo de perto e acompanho de perto o trabalho dela. Ela é merecedora, a federação é merecedora, até pelo sucesso do evento que realiza em Santa Catarina. Parabéns pela iniciativa e estarei presente. Beleza, obrigado. E aí fica um convite para dia 16, caso seja aprovado o requerimento, 16 de junho, aqui nesta casa, a gente estaria homenageando todas essas pessoas, atletas, que compõem a Federação de Triatlon de Santa Catarina. Lembrando que isso também é um pedido do professor Marino Tessari, presidente do Conselho, vice-presidente do Conselho Nacional de Educação Física. Obrigado e conto com o voto de todos. Continua em discussão. Não havendo mais vereadores que discutir, de votação. Discutir em votação. Senhores vereadores concordam com o requerimento, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes. Eu queria colocar em deliberação, vereador Cloni e vereador Mauri, só rapidamente, na próxima quarta-feira, a antecipação do horário da sessão para as 17 horas. Senhores vereadores que concordam, dia quarta-feira, dia 3, antecipar para as 17 horas. É uma solicitação de alguns vereadores, em função do feriado de quinta-feira, então a antecipação. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado, quinta-feira será às 17 horas. Terminando, feriado de Corpus Christi. Terminando com a ordem do dia, passamos para as explicações pessoais. Pergunta ao senhor, segundo o secretário, se há vereadores inscritos. Vereador Antônio Batiste.
Na tribuna, pelo tempo regimental, o vereador Antônio Luiz Batista, do PT. Que seja bem-vindo à sua volta a essa casa. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, serei breve. Eu tenho acompanhado que a Prime TV diariamente repete a programação que é de autoria aos programas da TV Câmara Municipal de São José. Quem tem o canal 11 pode confirmar isso. Todos os programas que foram editados que não é programas em que apareçam sessões da Câmara, sessão ordinária, sessões solenes, sessões comemorativas. Eu acho uma perda para a democracia, acho uma perda para a transparência, a ausência da TV Câmara no espaço que é cedido gratuitamente pela Assembleia Legislativa ou no espaço pago que é pela Prime TV. Quem perde é a população e quem perde é a Câmara, porque dá um sinal que não quer ser transparente, que não quer dar a cara para bater para que a população faça o seu julgamento. O fato de ter lançado um processo licitatório que o tribunal tenha questionado, nada impede, o tribunal não proibiu que a TV Câmara saia do ar. O tribunal não proibiu que a Câmara não possa ter a transmissão das suas sessões ao vivo. O tribunal, parece-me que apresentou restrições frente ao custo levantado pelo Observatório Social, mas mais do que levantado pela relatora do processo junto ao tribunal, que manda fazer restrições para que possa haver competição em pé de igualdade e não um processo que haja um direcionamento. Apesar da Prime ser o único canal de TV instalado em São José, não vai se contratar um canal que seja de Blumenau, nem um canal que seja de Palhoça, também não existe. Biguaçu não existe. Florianópolis, não sei. O problema de custo se resolve. Uma vez eu briguei com o vereador Amauri, pelo fato da TV Câmara ter ficado fora do ar durante dois meses aproximadamente, que ele mudou do formato que antes tinha, que era de a transmissão ao vivo, com o carro aqui na frente, e com a ilha de edição também funcionando precariamente, e para um formato de instalar uma ilha de edição aqui dentro, com duas câmeras, com duas jornalistas, ou 3 jornalistas, com fotógrafo, tudo pago dentro do pacote. Mas se o problema é custo, que faça-se pelo menos o mínimo. E qual é o mínimo, presidente? O mínimo é manter o que tinha antes, inclusive, se essa é a questão para não criar polêmica com ninguém. A Câmara pode usar pelo menos a transmissão no espaço da TVAL. Claro que tem que ter 2 câmeras aqui. Vai se fazer concurso vai se fazer qual o processo que pode fazer? Comprar todos os equipamentos, contratar pessoal. Agora, como é que vai contratar 2 câmeras para eles atuarem 2 horas na segunda e 2 horas na quarta-feira? Nós não podemos querer ter uma mesma câmara, uma mesma estrutura que tem a TV da Assembleia Legislativa, e lá na Assembleia Legislativa ninguém questiona. Que são milhões, milhões e milhões. E é uma estrutura fenomenal, maior do que algumas televisões que nós temos aqui, quase que repetidoras, que tem pouco programação e usa programação nacional. Em relação ao SBT, não tenho dúvida, quem transmite a RBC em Santa Catarina tem certamente uma estrutura menor do que a Assembleia Legislativa. Mas é opção política. E há que os vereadores... eu fico somente 30 dias, mas há que tomar uma decisão. Se é muito ampla e o custo é muito elevado, que faça-se a redução. Mas o fato de não haver essa transmissão, só tem uma situação. Todos os 13 vereadores estão se escondendo. Não querem ser fiscalizados pelo povo. Não tem nada a dizer para o povo. Vai haver vereador na próxima eleição
que nem saber que foi vereador, apesar de estar no primeiro mandato. Ou está no segundo mandato? Ou está no terceiro mandato? E é importante a TV Câmara porque ela ajuda na formação política dos vereadores. Ajuda os vereadores se prepararem mais para vir na tribuna, não que não estejam preparados, mas motiva mais. Motiva, ajuda, qualifica. Segundo, as nossas sessões solenes, que são importantíssimas. As nossas sessões de homenagens, as nossas audiências públicas, vai ter agora, acabamos de votar uma agora, que vai se reduzir a 50 pessoas. E antes ela repetia, no sábado, repetia às sextas. Se não precisa comprar todos aqueles horários, com uma gama de horários dentro da grade, grande, reduz pela metade. Mas a TV funcionava das 7 às 8 como funcionava, depois repetia mais uma vez. Qualquer fato que fosse polêmico, para mais ou para menos, a favor de quem critica e a favor de quem recebe a crítica, tem duas posições na população. Não é porque a gente faz uma crítica aqui que ela é bem-vinda do outro lado quando a população escuta. A população em relação à Beira-Mar, eu sei que a população quer a urbanização dela. Mas também não podemos querer que ela seja um cheque em branco. Para amanhã nós termos lá, em vez de ter um quiosque, nós temos lá um setor para tomar cachaça e cerveja, em que todos nós frequentamos os bares. Florianópolis, por exemplo, em relação à Beira-Mar, em relação ao aterro, está questionando a possibilidade, inclusive, de tomar para si aquele terreno que é destinado a construir um hotel de 18 pavimentos, ou reduz o pavimento, porque o Ministério Público está questionando a questão de trânsito, ou a possibilidade de transformar aquela área, num parque. Eu fui no Parque da Luz. No Parque da Luz não há nenhum quiosque. E é cheio de pessoas. Na nossa Beira-Mar não tem um banheiro. Não tem um banheiro. Na nossa Beira-Mar nós temos um centro multiuso. Sim, mas está funcionando. Então, nós não cuidamos do que tem. E não disponibilizamos para a população. Então, esse é um debate importantíssimo para a existência da TV Câmara, no sentido de ser, inclusive, um termômetro entre nós e a população. Ouço o vereador Geraldo. Obrigado pela parte, saudando a vossa retorno, sempre importante para a democracia e a qualidade aqui da nossa Câmara. Vereador Batista, o senhor está tocando um assunto extremamente importante. O que as pessoas... Geraldo, não tem mais a TV Câmara? Vocês não estão tendo mais sessão? Ou, mais do que isso, eu até lembro-me bem uma conversa que eu tive com uma promotora aqui da cidade. Esse negócio de TV Câmara, promoção. Eu falei, senhora promotora, se de nada vale a TV Câmara, não é questão de promoção, ela vale como um acervo, como uma memória histórica. Né? E ali você constrói e armazena todas as sessões, e cada vereador tem inclusive a possibilidade, né, de ter nos seus arquivos as suas participações. Eu tenho certeza disso. Agora, mais do que isso, além da repetição no canal das televisões, elas migram rapidamente para o quê? Redes sociais. Então, o assunto é muito importante. Ele, além da participação ao vivo, mas ele é um acervo histórico que pode ser acessado por qualquer cidadão a qualquer hora que queira. Então, nós temos que, de fato, retomar a TV Câmara. Muito importante seu pronunciamento. Eu acho que há necessidade de discutir em relação ao projeto, à licitação que foi lançada, é necessário estabelecer parâmetros, limites, abrangência, grade, quantos horários, isso os vereadores devem discutir. Eu acho que isso devia ser um debate entre a mesa diretora com os demais vereadores para estabelecer um parâmetro para também não precisar fazer algo que é quase uma TV repetidora aqui dentro da Câmara. Talvez não seja esse o caso. E eu só por último, presidente, eu sugiro, hoje tem aqui toda uma situação de levantamento de custo, que começássemos a economizar também nas folhas. Frente e verso. Aqui eu contei hoje, foram distribuídos 100 cópias, usando só um lado. Podíamos reduzir para 50.
talvez fosse por aí que nós viabilizássemos. Se o problema é dinheiro, podemos viabilizar a economia e viabilizar a TV Câmara e dar transparência à existência e ao mandato de cada vereador e vereadora nesta casa. Também. Olha, em função do horário, são 21 horas. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando uma próxima para dia 3, às 17 horas. Boa noite a todas as senhoras e boa noite a todos os senhores.